bom ser o capitão de uma nave espacial a caminho de um planeta desconhecido a fim de encontrar vida extraterrestre. Seria muito ruim se acontecesse algo de ruim. Senhor, lamento interromper seu monólogo, mas trago notícias importantes. Aparentemente, nosso piloto captou um sinal alienígena vindo de... Alienígena? Mas não tem nenhum cabimento uma coisa dessas. Me leve até esse piloto de que você falou. Piloto! Mas se não é meu capitão, é o seguinte, captamos um sinal... Pelo amor de Bahamut, homem, que sinal é esse? Parece ser um sinal alienígena, senhor. Acho que finalmente encontramos vida fora da Terra. É uma mensagem, o senhor quer ouvi-la? Porque se não quiser, tudo bem, né? Sem pressão. Mas... deixe-me ouvir essa mensagem, homem. É nóis, caralho! Já que esse é o nosso primeiro podcast, tá, eu acho que todo mundo chegou à conclusão de que o melhor tema pra gente abordar no primeiro episódio seria realmente fazer um top 5 melhores. Um top 5 alguma coisa. Sim. E como a gente pretende dar bastante foco pra videogame, no podcast e tal, por que não um top 5 melhores jogos? A opinião de cada um, né? Eu acho que assim a gente já compartilha com qualquer pessoa que estiver perdendo tempo ouvindo os nossos melhores. Os nossos gostos e tal, né? Sim, é bem mais simples. Dá pra ver que o cara gosta. Então, esse primeiro episódio serve bem pra definir qual vai ser o nosso público, então, né? Exato. Por isso, cara, a gente falou uns jogos que ninguém conhece. Exato. Seu João. É um jogo. O João faz isso. Beleza. Mas é bem por aí, então. Então esse primeiro episódio é mais ou menos pra vocês conhecerem a gente e tal, é mais ou menos esse o objetivo do negócio. A gente vai estar aqui com o Bruno. E aí? Bom, Bruno Barbosa Alves, Estudante de Direito. Isso Um homem dedicado ao seu trabalho, que sustenta a família. ainda não, mas Gosto de passar as horas vagas jogando e lendo. Mas também se Procurando um relacionamento sério. Alguém teve que te apresentar. Obrigado por ter me apresentado. De Valeu nada, mesmo. cara, assim, sempre que você precisar. Bom, além dele estão aqui à minha esquerda, à minha extrema esquerda, João. Vai, Marx! Vai, Marx! Porque eu queria que o Marx tivesse sido presidente do Eu mundo. queria que ele tivesse ganhado a última vez. E aí, pessoal, e eu preciso dizer que, apesar de ter um jogo na minha lista que ninguém conhece, é um podcast sobre gostos, então eu me sinto à vontade de colocar os jogos que eu gosto, tá bom, Bruno? Não, só tô questionando a porra. Tudo bem, vai, tudo bem. Tá. Bom, e esse que vos fala é o seu host, Luan, e vamos logo, porque já ficou muito grande. Beleza. Bom, antes da gente começar o episódio, então acho que a gente podia fazer umas menções honrosas aqui, né? Pra evitar justamente o problema de alguém ficar muito ofendido porque não falamos dos jogos deles e tal. Alguém tem alguma menção honrosa pra fazer? Eu vou falar do Final Fantasy VI, né? Eu acho que... Assim, só citar o jogo e tal, falar por que ele devia estar lá. Então, o Final Fantasy VI devia estar lá, na minha opinião, porque foi o melhor RPG que eu joguei, né? Eu só não coloquei ele na minha lista porque eu não terminei e eu ia me sentir desonrado. A gente entende isso. Não, você entende. Nem um dos jogos que eu vou falar eu terminei, hein? Bom, eu colocaria com menção honrosa aquele saudoso jogo do PlayStation 2 Matrix, Path of the New. Puta, cara. Pô, aquele jogo é foda. Mano, esse jogo era muito louco, mas, cara, eu acho que você não vai conseguir jogar ele hoje. Cuidado Se você a regra pôr dos ele 15 lá, anos. se você pôr ele lá, cara, você não vai conseguir jogar. Pô, mas a jogabilidade dele não é perfeita, Calma, mas era muito boa e você se sentia no jogo, cara. Era muito bom, eu concordo. Mas tem que levar em consideração que você, provavelmente assim como eu, ficou muito tempo pra passar o tutorial. Isso quer dizer alguma coisa sobre o jogo. Realmente, né? O tutorial é umas 2 horas iniciais do jogo, tranquilo. Porque é muito difícil, velho.
Aquela luta de espadas lá, bom, pelo menos eu fiquei muito tempo no tutorial. Mas era maneiro quando você finalizava alguém. Era maneiro, aquela fase lá de arminhas lá que você tava numa escadinha. O jogo era legal, tinha umas mecânicas legais. Especialmente quando você pegava o poder de segurar as balas. Pô, aquilo era muito maneiro. Se a gente vai falar de jogos com tutoriais perigosos, eu tenho que falar aqui do Ninja Gaiden 2, que eu quase morri no tutorial. Enfim, continua aí. A Ninja Gaiden 2 já fala alguma coisa, né? Eu tinha uma versão do Splinter Cell que não passava do tutorial. O jogo travava até o tutorial. Falando em Splinter Cell, viu? Splinter Cell. Não, mas não é um dos melhores jogos que eu joguei. Não é um dos melhores, mas a mecânica de stealth dele me levou a outro nível. Realmente, quando eu não fazia algo bonito, eu tinha que dar um load game ali rapidamente. Então a gente tem que falar também de Metal Gear, né? Não. Eu acho não necessariamente, eu não cara. Muito obrigado porque eu nunca joguei, então foda-se. Eu joguei e realmente eu não gostei desse jogo. Metal Gear? Metal Gear. Ele tá falando que não gostou de Metal Gear? Sim. Comentários nervosos podem descer agora. Não é esse o problema. A gente vai cortar essa parte que eu vou falar agora, mas você falava lá que tipo, era um dos seus jogos favoritos, que o cara adivinhava o jogo que você mais jogava e você curtia pra caralho. Eu comprei a coletânea e eu me arrependi amargamente. Só falo isso. Agora eu entendi. Não, foi só isso. Tipo, como assim você não pode gostar, não gostar disso? Bom, God of War. Opa. Toda a série God of War formou nosso caráter videogameístico. Como homens, pelo menos o primeiro e o segundo. Fizeram parte da infância. O terceiro... A gente vai discutir isso no outro cast. Numa outra oportunidade, mas... Nossa, eu não vou nem falar nada, hein, mano. Você jogou... Antes, era eu contra vocês. No terceiro. Agora tá todo mundo do meu lado. Só falo, eu venci. Por enquanto, eu vou defender o God of War, ok? Eu só gostei do final no God of War 3, cara. Cara, de novo, comentários descendo. Justamente a parte que ninguém gostou, cara. Como assim? Vai, tudo bem. Vai. Bom, beleza. Red Dead Redemption. Poxa, olha. Esse é o melhor final, talvez. É um final corajoso. Não é o melhor, porque depois do final tem uma parte que cai todo o clímax. Mas é um dos jogos mais corajosos, assim. Se a gente considerar que o final acabou ali naquele ponto no clima, que o resto é só pra você poder continuar jogando, a gente pode considerar ele como um dos melhores finais. Eu não sei quem disse isso, eu não sei se eu vi em outro cast ou foi você mesmo, Luan, mas que na verdade o John Marston tá acabando com o Velho Oeste. Ele mata todos os fugitivos do... Talvez eu tenha dito isso falando de outro cast que eu já ouvi. Eu também. Da bandidagem, e ele morre no final pra terminar de vez o Velho Oeste. É sensacional. Ele foi o último, isso não... Eu não conto o filho dele como... Só tá falando isso, tá? Eu realmente não conto aquele cara como uma continuidade do Velho Oeste. É ruim, fica muito zoado, velho. Porque ele volta com todas as armas do John, sabe? Até faz sentido, mas porra, velho. Assim, eu acho que o final seria legal até aquela parte que ele vê o túmulo dos pais. Aquela parte tá muito ele vê o clima. Ele vê o túmulo e vaza. Você sabendo, ele vai atrás, tá ligado? Exato. Hitman, a série. Hitman. Poxa, olha, Blood Money, realmente... Esse sim eleva o nível do stealth. Porque é stealth como seria na vida real. Como seria... Não como seria na vida real, beleza, videogame. Mas... não é você ir fazendo le parkour. Né? Nas táticas. Aquela parte no teatro, quando eu soube que dá pra substituir a arma e só ficar analisando o caos acontecendo. Muito foda, velho. Mas melhor ainda na parte do teatro é você dar o tiro e ver milhares de capangas atrás de você. Cara, muita gente. É muita gente. Esse é o problema, né? Assim, um cara te viu, todos te viram. Mas enfim, tem algum outro jogo que vocês queiram fazer menção? Resident Evil. Olha, Resident Evil, eu vou falar que eu gostei muito até o quarto jogo. Muito mesmo, assim, eu era mega fã. Cara, assim, o melhor, assim, Resident Evil, cara, foi assim, na época do Play 1, assim, foi uma parada que eu não tinha experienciado aí. Não, tipo assim, o Resident Evil 4 é muito bom, mas ele marca a mudança, tá ligado? A partir do Resident Evil 4, não é mais o mesmo tom, mas não quer dizer que seja um jogo pior, entendeu? Então, o Resident Evil 5, eu só acho que o Resident Evil 5 é um jogo ruim se eu comparar com o Resident Evil, com a série, entendeu? Mas sozinho é um baita jogo, velho. Então, sozinho é um jogo bom. Eu gosto. Tirando a Sheva, eu gosto do... então, se joga com um amigo, Resident Evil 5 é um jogo do caralho, cara. Resident Evil 5, 4, você pega ele como Resident Evil, ele não funciona. Mas, assim, separadamente, são jogos bem bons. Já não digo a mesma coisa do 6, mas... Eu tenho uma menção honrosa, NBA Jam. NBA Jam, eu me lembro, viu? Big Head Mode, só falo isso, velho. Um
épico. Já que, voltando no tempo... Contra 3. Contra 3, Dificílimo. que eu não zerei, tá? Metal Slug. Metal Slug, cara... Que animal, jogo foda. Muito foda. Eu já joguei uma versão de Metal Slug que é de submarino. Foda pra caralho, viu? Difícil pra caralho. Até hoje eu não zerei. Eu chego no level 8. Sabe onde eu sempre morro? Quando aquele primeiro cara da metralhadora aparece. Come on, boy! Vou ter que usar outra vida. Você tem que usar outra vida? Acontece. Mas Metal Slug é... Metal Slug é foda. Eu preciso falar do Sonic, que foi o jogo que construiu a minha infância. O Sonic, cara, vai estar sempre no meu coração. Bom, tudo bem. Eu vou citar aqui a saga Rockman X. Rockman X. Pode crer. Era fantástico. Assim, foi o primeiro jogo que realmente me fez não dormir para zerar. Né, cara, eu não dormia. Não tinha como zerar comigo, mas tava em japonês, eu não sabia onde salvar. Nossa, isso já foi um problema. Já foi um problema, já. Já foi mesmo. Na época do Play 1, principalmente. Sabe outro jogo que vai trazer nostalgia? Yu-Gi-Oh, cara. Nossa. Cara, Yu-Gi-Oh! Eu lembro que naquele joguinho eu sempre tentava enfrentar direto o faraó. E assim, o monstro mais fraco que ele aparecia tinha mais que a sua vida. Muito mais. 1800, tá ligado? Seu monstro mais forte era 1000. Nossa. Eu tô forte com esse monstro aqui, mas se aparecer esse cara de 1000, eu venho. Eu venho. Dropa um monstro mais de 3.500. Um dia a gente vai gravar um gameplay de Yu-Gi-Oh! Cara, é muito bom mesmo. Eu vou providenciar isso. Bom, basicamente esse o tom da conversa, só pra vocês saberem que aqui é tudo na base da nostalgia, tudo na base do... A gente vai tentar argumentar, mostrar por que a gente acha que esse jogo merece estar aqui, mas no fim das contas vai muito do gosto pessoal. Concordo com você. Então bom, acho que vamos logo pro top, porque senão esse programa vai ficar muito grande. Fly on, little wings. Primeiro jogo, nosso amigo João. Olá. Tá. Ele que fala com sotaque espanhol na introdução. Pode crer. O meu quinto jogo é um jogo assim, eu acho que foi o primeiro jogo que eu me apaixonei no PlayStation 2, cara. Que foi o Prince of Persia: The Sands of Time. Opa! Baita jogo. Baita jogo. Que eu não zerei porque eu assisto. Cara, assim, essa é uma história muito engraçada. O Luan que tinha esse jogo, né? E aí um determinado momento, ele deu esse jogo pra mim porque ele não conseguia terminar. Eu perguntei se eu podia jogar e tal. E eu peguei esse jogo e aí eu cheguei na parte que o Luan não conseguia passar. Que era? Você lembra? Aquela parte do elevador, sabe? Sim. É difícil mesmo. É a parte mais difícil do jogo, assim. Não é assim muito difícil, mas é a parte mais difícil. Me lembro. Não, nesse jogo eu fiquei travado várias vezes. Tipo assim, porque eu vivi fases com ele. Tipo assim, quando eu era bem criancinha, tipo assim, sei lá, porque nessa época de tipo 13, 14, 15 anos, um ano de diferença é muito, tá ligado? É muita coisa. É muito. E daí, quando eu, sei lá, com 13 anos, eu não conseguia passar daquele primeiro chefe lá, do pai dele, sabe? Sim. Não conseguia passar. Beleza, eu descobri como é que fazia pra passar dele. Passei. Aí depois eu fiquei travado em outra parte lá que eu nem me lembro mais. Fiquei parado numa parte porque eu não sabia que dava pra você passar da pilastra pra rachadura. É uma parte mongol, é uma parte mongol. E aí depois eu fiquei travado nessa parte aí do elevador, tá ligado? Eu emprestei o jogo, eu te dei, não lembro. Você me deu. Então, aí eu dei o jogo. Eu te dei, a gente trocou o jogo. A gente trocou o jogo, beleza. Aí o Juninho chegou nessa parte, e aí ele chegou lá, eu não sei se ele morreu ou se tipo, eu pedi o controle pra ele na hora. Aí tipo, eu sentei foi lá. bem assim, tipo, você tava lá quando eu cheguei na parte, eu morri, eu passei o controle pro Maurício, que era um outro amigo que tava com a gente lá, ele também morreu.
Aí você pegou o controle? Aí eu peguei o controle e falei, mano, eu não consigo passar disso. Passei na primeira, velho. Na primeira tentativa, cara. Passei na primeira, velho. Pra ver, né, cara? Mas assim, foi uma coisa, se não fosse tão ridículo, seria bonito. Muito idiota. Mas... Olha, a gente nem jogou a versão inicial mesmo do Prince of Persia, né? Que esse... eu joguei. Vocês jogaram? Joguei. Eu não joguei os primeirões. É muito bom. É muito o jogo é bom. Muito bom, mas é muito difícil. É difícil pra caralho. Não, todo jogo de side-scroller daquela época, porra, você tinha que ser um pouquinho melhor. Pior que é Na vida. Mas assim, Não. esse jogo é uma dificuldade à parte, cara. É porque você tem 1 hora pra zerar o jogo. Você tem 1 hora? Uma hora. Você tem tempo? Tem. É que tipo assim, o cara ele faz um feitiço, em 1 hora a menina vai morrer, né? Em 1 É um hora. negócio assim. E aí você tem que ir lá e salvar ela. Então, se você não chegar lá e Então botar o tem cara que- salvar ela em 1 hora, você perde o O jogo. tempo de zeramento é menos de 1 hora. Aí dá game over, você volta pro começo, tá ligado? E se você morre no meio do caminho, você volta pro começo, tá ligado? É bem difícil. É, Só que, então, tipo, é você vai complicado. atingindo um nível de habilidade muito foda, tá ligado? É. Ah, tem uma hora que você tá, pô, tô tem com uma hora um que você streak tá no mesmo. parkour mesmo. Mas, Parkour! João, por que Sands of Time tem que estar nessa lista? Eu preciso dizer que essa mecânica do... Vamos chamar de quê? De parkour, pra explorar o cenário. Pode ser. Ela é uma parada que não existia, até no próprio Prince of Persia, o antigo lá, o primeiro de todos, ele já trouxe essa mecânica, mas assim, nessa versão 3D, assim, já, do Sands of Time, depois desse jogo, essa mecânica, ela se espalhou, cara. Sim, hoje é muito difícil você pegar um jogo que não Prince tem. of Persia Sands of Time formou um paradigma em jogabilidade, em design, que até agora não foi quebrado. Não, todo personagem assim tem que fazer um pouquinho de parkour, tem que ter uma habilidade exato. em acrobacia. Nem que Mas seja- o que eu acho nem seja que só pra mostrar, nem que seja só pra mostrar. eu acho que deu realmente o que desse jogo é quando você não explora unicamente essa habilidade dele na hora que ele está passando por obstáculos, mas sim na luta, Sim, cara. em passar Isso, obstáculos. assim, era incrível naquela época. Você pega o jogo naquela época, além disso, dessa mecânica, ele era bonito demais, cara, aquele jogo. Um dos melhores gráficos eu Sim, chuto cara. naquela época. Teve jogos que saíram anos depois que não eram tão bonitos como eles. Realmente. Mas enfim. Mas não é nem isso, assim, é uma jogabilidade muito à frente do tempo mesmo, assim. É um negócio que nenhum jogo fez igual ao Por jogo do exemplo, PlayStation. no próprio Tomb Raider lá do Play 1, você já tinha isso de você ir pendurando as coisas, passando Sim. o cenário. Mas era Assim, bem básico mesmo, É era isso que eu bem ia falar, tipo básico. assim, você botar a mão pra subir num tijolo mais Isso. alto. então, mas só que o Prince of Persia, ele executou isso de um jeito tão bom, cara, que dali pra frente muito jogo copiou isso, cara. Assim. Copiou não, né? Usou. E tinha que usar mesmo, porque, porra. Não, mas boa, é que nem acho quando que tem que- fizeram no Batman, o Batman, aquela jogabilidade de contra-ataque, você tem que ter contra-ataque, cara. Como você toma um soco e não faz nada? Exato. Então, Mas é copiado mesmo. não sim, tem- é realmente É, que copiado. esse do Batman já veio do Assassin's Creed, né? Sim, sim. Sim, do Assassin's Creed, exato. Não, mas é mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque a jogabilidade do Batman ela é muito mais intuitiva, assim. Tá muito mais. É um negócio muito mais refinado. Mas voltando. Enfim. Voltando, exato. Realmente Sands of Time é um baita jogo. É, e assim, eu pensei assim, em qual dos 4, né? Porque eu gosto dos 4 jogos da série The Sands of Time. Mas aí eu pensei bastante nisso e eu percebi que o melhor deles, assim, o mais carismático pelo menos, o que eu guardo aqui no meu coração é o primeiro, The Sands of Time. Eu acho que o maior diferencial desse pros outros é a história. Olha, eu gosto quando o personagem tem um conflito consigo mesmo. Por isso que eu gostei mais do The Two Drums. Não, eu não gosto é o segundo ou o terceiro? É o terceiro. Eu não gosto desses porque eu acho que muda muito a cara dele, assim, sabe? Por mais que faça sentido com o final do Sands of Time e tal, eu acho que ele perde o carisma, assim, ele vira. No segundo, no Warrior. Ah, mas outro o segundo personagem, é ele, outro cara. ele outro vira cara. muito emozinho, assim, sabe? É, então, ele é muito hardcore, né? O personagem do jogo. Aí, Porque o sei jogo lá, é difícil. começa, sabe? Aí, tipo, mulher com aquelas roupas, pouca roupa, essas É, coisas. então. Por mais que a protagonista, eles têm uma interação muito legal no primeiro jogo. É. Por mais que ela também apareça lá, tipo, sabe, com a perna de fora e tal. Mas é um personagem feminino muito melhor explorado, sabe? Aham. Sim, sim. Entendeu? Eu acho que é por isso que o 2 foi considerado um dos piores jogos. Quer dizer, porque o criador falou que o jogo é ruim, todo mundo foi na crista. E é um dos piores jogos, entre aspas, do Então, mas aí que mundo. tá. Aí, né? Eu gosto do segundo. Eu achei ele um jogo Eu joguei legal. ele, sim. Só que, assim, o problema dele é justamente que ele perde muito foco comparado com o primeiro. Sim, sim, muito foco Eu acho mesmo. que o que segura esse jogo é o da Rafa.
Nem pra vida o bagulho do Dahaka. O Dahaka merece um episódio à parte. Sim, vai inteiro, relaxa. Mas eu acho que com certeza, cara. Segura esse jogo da Dahaka. Sim. Aham. Caralho, realmente agora eu tô me lembrando do jogo, eu não me lembro de nenhuma parte que o Dahaka não estava incluído nas minhas partes favoritas. Começa aquele heavy metal absurdo lá. É muito boa mesmo, é muito bom mesmo essa trilha sonora. Mas o jogo, assim, a trilha sonora desse jogo é muito boa, assim, pra gente que gosta de rock e tal, tipo, ela é bem pesada, assim. Desculpa, a do 1 e do 3 são melhores. Então, eu prefiro a do 2 do que a do 3 ainda. Sério? A do 1 não, a do 1 é a melhor, com certeza. Tá, você tá comprando entre os dois. Mas eu ainda prefiro a do 2 do que a do 3. E eu acho a do 4 melhor do que a do 2 e a do 3 ainda. Quando eu jogar o 4, O 4 que eu digo, pra todo mundo saber, não é aquele que tem a menininha lá, que é outra história. Esse jogo é abominável, na minha opinião. Eu tô falando do que vem depois, The Forgotten Saints, que foi um dos meus jogos favoritos dessa geração. Cara, tem uma mecânica muito foda nesse jogo. Que é de você travar o tempo em pleno ar, assim. Tem uns puzzles água lá. Tem um puzzle muito animal, velho. Que você pode, por exemplo, você pode escalar a parede e aí você pode pular. Quando você tá no ponto alto da parede, você pode pular pro outro lado, né? Sim. Aí, e você tem outro poder que você transforma a água em algo sólido. Aí tipo assim, você pula, Você congela. aí você trava o tempo e congela a água, aí você bate na água, aí você pula pro outro lado, pra onde tem outra cachoeira, aí você faz esse mesmo processo na outra cachoeira, tá ligado? Porra, aí isso você vai subindo, é muito foda. Só que Cara, eles conseguiram aprimorar mais a jogabilidade ainda? Então, cara, ficou animal, cara. O negócio é que você tem tempo, tá? E fica meio apertado isso. Eu acho que ficou melhor ainda esse fato desse limite de tempo. Ele deixa Vira mamata lá pro esse limite de tempo deixa a sua jogabilidade muito mais, digamos, com muito mais adrenalina. Aquela parte lá no final, antes de você chegar no final boss lá, que tipo, é uma torre inteira que você vai subindo, fazendo esses. Cara, quando eu cheguei no final dessa torre, eu achei que eu não ia ter mais dedos, cara. É muito doido aquela parte. Exatamente, se sente muito. É muito bom, né? É muito legal você fazer aquilo. É que nem Halo, a sensação que você tem jogando Halo. Você tá apertando todos os botões, velho. Mas esse é um defeito que eu vejo no Sands of Time. Eu acho o combate dele muito repetitivo. Eu acho que é só esse ponto também. Eu também sim. Mas Eu concordo, assim. eu concordo. Assim, se você pega ele e compara com os sucessores dele, eles são melhores nesse ponto de combate. Principalmente esse último que eu falei, mas aí também já não dá pra comparar, né? Muito tempo O Sands of Time tem uma parada que assim, tem um golpe que você pula por cima do cara e você acerta ele por trás. Sei. Por mais que assim, é do jogador, você pode não escolher não fazer esse golpe pra não ser tão repetitivo. Mas ele é tão eficaz Que você só faz ele, você só tenta não fazer. tem por que não fazer, tá ligado? E aí tem algumas situações em que o jogo te força a não fazer isso. Tem um cara que não desce por cima dele, mas só, sabe, não vem tanto assim. Normalmente você mata o cara, você pula por cima dele e bate. Até porque é muito mais rápido fazer isso. Bater o cara pela frente. Mas uma coisa que eu adorava nesse jogo, que eu senti muita falta, mas muita mesmo nos outros jogos, é aquilo de você derrotar o inimigo e isso ganhar areia do tempo nele. Eu achava aquilo muito legal, sabe? Dava um senso de urgência muito forte. Tipo, sei lá. Você cara. sempre tinha que ter, né? Não, é um jogo com uma jogabilidade diferenciada mesmo. Sands of Time, ótima menção. Bruno,
Bruno, o seu primeiro jogo, o seu quinto jogo. Olha, como quinta posição na minha lista, que foi difícil, vocês ficaram entrando na minha mente pra mudar essa lista, mas eu coloco Shadow of the Colossus. Esse absurdo. É de uma maestria como... Eu até fico sem palavras de realmente falar de jogo. É muita coisa, assim, é pouca coisa, assim, pra um cara que tá jogando, só são 16 gigantes que você tem que matar. Esse cara é um idiota. Então, o cara que seguiu reto, o cara que foi matando cara, os 16 gigantes. Mas olha, cara, a gente pode resumir muito bem dizendo que esse jogo é uma obra de arte. Sim. Todo mundo concorda com isso. Eu acho, sinceramente, que todos os jogos que estão aqui na lista são obras de arte. Sim, com toda certeza. Só que Shadow of the Colossus tem um quê é a mais, muito né, conceitual, é muito conceitual. Eu já vi uma entrevista dele falando que o tema do desenvolvedor, eu não vou lembrar o nome dele agora, desculpa. Até posso contar na pós. Mas eu já vi ele falando que o tema do jogo, desse jogo e do Ico, ou Aiko, eu nunca sei qual é a pronúncia. Nunca Ico. Que tipo assim, o tema do jogo é agarrar. Exato, quando você me falou isso, eu vi como uma coisa tão simples foi desenvolvida de uma maneira tão complexa. No Ico/Aiko, você fica o tempo todo de maldade com aquela menininha. Exato, tentando fugir com ela. Shadow of the Colossus, cara, você agarrar. Cara, é sensacional, cara. Tão foda. Mano, e assim, é de arrepiar. Não tem uma sensação melhor do que um gigante virar pra você e você correr em direção a ele, cara. Não, nada. E você tá nada. Mano, cai dentro. Peraí, eu vou te lembrar de alguns anos atrás. Lembra quando a gente comprou esse jogo? A gente não tinha a menor ideia do que era Shadow of the Colossus. Basicamente, eu e o Bruno, a gente tava numas de jogador hardcore zerando um jogo por semana. Exato. Naquela época era muito porque a gente não tinha dinheiro pra comprar um jogo. Isso. Aí, tipo, começou a ficar complicado. Aí, a gente foi no Stand Center. Isso, no Stand Center. Compramos Shadow of the Colossus, chegamos em casa e, cara, o que é que está acontecendo? Assim, primeiramente, quando a gente ouviu aquela língua diferente, porque naquela época, pelo menos o meu inglês era horrível. Já não dava pra entender muita coisa do que tava acontecendo. Já não dá pra ler legenda. Perfeito, temos essa espada, ela tá apontando ali, o inimigo fica naquela direção. Pra lá. Da primeira vez que eu ouvi essa língua, eu achei que ela existia. Eu achei que era tipo uma língua qualquer. Parece um pouco uma língua asiática. Lembra um pouco. Coisas meio subimos alguns obstáculos, até então o jogo tava básico. Um cavalo, estavam subindo. Parkour. De repente, chegamos no final. Um bicho gigante. Aí, cara, eu lembro, eu não sei se larguei o controle, não sei, eu sei que por um momento a gente virou, cara, e aí? Realmente, quando eu vi o gigante, que a câmera só mostra o pé dele, aí você volta pro comando do personagem. Aí a gente olhou assim, eu lembro que a gente foi parado por alguns 10 segundos. Eu não sabia o que fazer. Nossa, cara. Esse primeiro cara é realmente assim, pra mim, a minha batalha preferida, mesmo que tenha algumas melhores, a minha preferida é a da arena lá, do cara da espada. É a minha preferida. Nossa, que ele se levanta. É a minha preferida, por mais que tenha a do pássaro. Por mais que tenha essa, então, cara, é a minha preferida. Eu não consigo. Agora, a primeira, velho, que você vê o maluco, aí você vê aquele pontinho brilhando assim, isso, exato. No do cara, aí você vai, se joga, se agarra, aí você fura e o bicho cai. Nossa. Não, e ele tenta reagir, tentando te soltar do pé dele, balançando. Mas o universo que foi criado ali, principalmente quando é só você e seu cavalo, você não tem outra companhia, é aquilo. E tem um determinado momento do jogo que você perde esse cavalo. Eu tenho que parar que naquele momento eu parei uns 30 segundos, eu falei, e agora? Não, eu tava sozinho nesse mundo. A jornada final é a coisa mais épica do mundo. Sim, claro. É a coisa mais épica do mundo, velho. Sério, assim, é um jogo que poderia estar mais pra frente na lista. Exato. Não, poderia. Assim, essa minha lista foi do meu coração mesmo, viu? É que Shadow of the Colossus foi um marco inicial. Não foi, acho que o marco inicial por gostar realmente de videogame por causa da história. Mas. Não, assim, foi um início ali, foi um pontapé inicial. Tecnicamente, não tem o que você falar do jogo. Não tem. Assim, a cópia que a gente tinha, assim, a cópia era pirata. Claro, então, beleza, pode, não sei se isso tem a ver exatamente, assim, porque as cópias que a gente comprava lá com o cara eram muito boas, mas assim, o jogo travava um pouco e tal, tinha algumas horas que dava uns problemas lá. Só que assim, cara, o jogo, ele puxava tanto no console, cara. Aqueles gráficos eram absurdos. Absurdos, cara. O pano, quando ele puxa a capa. Cara, cara? Sim. Era outro nível. Aquele pelo, eu achava a coisa mais realista do mundo. Não, principalmente você se lembra do penúltimo chefão? Que é aquele que ele sobe de um penhasco que ele caiu?
e ele tem uma clava na mão. Ah, sei. Que ele é coberto de brilho, você pode subir por qualquer ponto dele. Cara, aquele lá que você só pela barba, você passa na frente da cara dele. Isso, que ele tem que se abaixar pra te ver. É um jogo fantástico, fantástico. Mas a gente se redimiu dessa nossa época e compramos a versão pra Play 3. Ok? Se redimimos. Não apoia a pirataria. É coisa que não tem escapatória. Não, você sabe. Você tem que realmente fazer uma nova jogatina. Quando eu liguei aquilo de novo, voltou aquela minha sensação de quando eu tinha. A parte do pássaro. Nossa, a parte do pássaro. Ele é mais bonito do que eu me lembrava. E eu me lembrava dele tão lindo já. Tão lindo já, né? Então... E o negócio, o jeito que você saca como você vai subir no pássaro, você vê que ele dá um rasante de vez em quando, assim, aí você vê umas plataformas, aí você tem a ideia mais imbecil. Vou ficar aqui. Aí quando ele passar, eu pulo. E você, cara. E é isso, cara. É isso. Vai lá, campeão. É um jogo fora de série. E que trilha sonora, cara. Nossa, cara. Isso é uma coisa forte. Essa trilha sonora é de arrepiar, cara. Assim, dá arrepio. Não, tá gravado. Eu ouço ela, porque realmente é uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi na minha vida. Tem um jogo que vai vir aí na frente que eu acho que tem uma trilha sonora melhor. Não melhor, mas que combate. Mas é uma trilha sonora que tem um objetivo totalmente diferente, assim. Sim. Mas, cara, assim, quando você quer um momento épico, você quer um momento de tranquilidade, e você quer um momento de tensão, é pra essa trilha sonora que você vai. Fala assim, não, é infalível, velho. Infalível. Essa trilha sonora, cara, um compositor, ó, tá ligado? Cara... Não, parabéns pro PlayStation 2, viu? Levou realmente pessoas a um novo nível. Até hoje eu acho que eu posso, não sei vocês também provavelmente, mas é o videogame que, assim, que mais eu tenho memória. Não, o sim. videogame que a gente tava consciente, né? A gente tava mais autoconsciente nessa época. Assim. Então, Exato. A gente percebeu mais esse videogame. Mas realmente marcou a infância. Marcou. Não, Shadow of the Colossus mesmo até hoje. Foi lançado em 2004. 9 anos depois. Não, realmente Shadow of the Colossus. Joguem a versão HD. Por favor. Ah, peraí. E outra coisa que a gente devia falar é que vai ter aquele lá, o Last Guardian, né? Né? Olha, tá em desenvolvimento há muito tempo. Eu acho melhor nem comentar. Não, então, mas assim, cara, eu tenho muita esperança nesse jogo. Eu tenho também, beleza, mas tipo assim, eu acho melhor nem comentar, porque do jeito que tá muito capenga. Então, vamos deixar eles quietos lá. A gente pode fazer um episódio futuramente sobre... Claro. Com Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Fazer um episódio sobre esse tipo de coisa. Essas coisas. Exato. Mas beleza, próximo jogo. Tão pesado nas referências junguianas, né? Na psicologia freudiana e tal. Só que meu primeiro jogo é muito divertido, cara. É muito divertido. Eu vou concordar. Eu tenho que concordar que quando eu vi aquilo, assim, demorou no mínimo uns 20 minutos pra eu começar uma missão. Cara, como é que pode, velho? Você fazer um jogo... eu tô falando de Bully. Porra. Bully da Rockstar, a empresa genial, o Rockstar. Tipo, a Rockstar sacou. Ela sacou o que fazer. Ela entendeu. A Rockstar, a gente pode dizer que a Rockstar manja. Ela manja das putarias. Exato. Cara, como é que você pode fazer um jogo que se passa numa high school americana, numa escola... como é que é o nome desses colégios? Internato. Exato. No internato, ser divertido pra uma pessoa da nossa idade, assim, cara. Que tipo, já passou por isso e não quer nem saber dessas coisas. Cara, é um jogo... Se bem que na época que a gente jogou, a gente tava no high school, cara. A gente tava... Não, a gente tava no high school. Eu não tava, não. Não, a gente tava no ensino fundamental, cara. Sim, no fundamental. Sim, no fundamental. Não no médio. Ah, verdade, no high school é o ensino médio de lá, verdade. Cara, mas assim, o negócio do Bully que eu gosto é que, tipo assim, ele pega todos os conceitos que todos nós vimos na escola, e leva à máxima potência, assim, tipo, ao ápice da escrotice. Então tem os playboys são mega playboyzinhos, afetadinhos e não sei o que, e tipo, os caras nojentos que você quer matar. Você quer bater neles. Você quer matar. Os atletas são aqueles caras totalmente... O esportista, né, o jock. Ele é aquele cara que se acha um fodão. Que só fica com quem?
com a cheerleader. Assim, tem que ver que é um negócio meio focado no cultura americano, né? Mas aqui no Brasil tem também, sabe? Tipo, a menininha que só se interessa pelos populares, fortões, populares, não sei o quê. Aí tem os nerds, tá ligado? Que não se envolvem com ninguém além deles mesmos, sabe? Aí tem o professor de educação física tarado, sabe? Pô, cara, a gente teve professores que ficavam olhando pras menininhas, sabe? Sim. Os caras quarentão lá dando um check-in nas menininhas, assim. É um negócio presente na nossa vida que transporta pro jogo, assim, faz você ter meio que uma conexão direta com ele, sabe? Tudo nível Proto Master. É um jogo que sempre quando eu pego ele pra jogar, eu zero ele. Não dá pra parar, né? Tipo, não jogar, vou jogar um bullet. E ele tem um final extremamente épico, É um né, final cara? muito épico, cara. Tipo assim, Assim, eu não esperava um final tão épico quando eu tava jogando muito ele. foda, cara. O Gary é muito maneiro. As atuações desse jogo são fodas. Não, o Gary é muito bom. Realmente o Gary é muito bom mesmo. Não, as atuações são maneiras, sabe? O time é meio retardado, assim, mas o Gary, cara, ele compensa toda a retardez. Mas é incrível que o Gary no início é seu amiguinho ali, você é o deslocado, junto com outro Jimmy, que vocês três é uma gangue de merda. Você começa a fazer mó barulheira. Isso. E aí o jogo vai subindo assim e vai ficando um clima cada vez mais bizarro, porque você vai sendo tipo Warriors, tá ligado? Você vai dominando o território, você vai ganhando, aí você esmerdalha tudo. Cara, é muito foda, velho. É muito bom, cara. É um jogo tipo, muito bom. Rise and Fall High School. Tá Eu acho que em termos de Rockstar Games, cara, eu vou me arrepender disso talvez daqui a pouco, mas pra mim é um dos favoritos da Rockstar. Não, assim, pra mim é o favorito da Rockstar. É o meu favorito. Favorito da Rockstar. Esse é o meu jogo, cara, sério. Tipo assim, o estilingue é uma arma mortal. É um estilingue. É esse tipo de coisa que eu gosto, sabe? Me lembrou de que me lembrou daquela missão que você sobe num galho numa árvore e daí fica zoando os esportistas. Não, cara, você joga bola de futebol com dinamite. É um jogo, cara, é um jogo divertidíssimo, velho. Assim, tem uma boa jogabilidade. Esse é um negócio interessante, porque a jogabilidade do Play 2, por mais que os jogos sejam bons, se você for pegar pra jogar hoje, é complicado. É bem complicado. Entendeu? Mas no Bully você pode jogar. Não, mas a versão do Xbox é igual, assim, é igual. Os gráficos são um pouco melhores, mas a jogabilidade é exatamente igual. Todos os jogos da Rockstar trazem esse Realmente você não tem dificuldade. Não pode ter na Rockstar dificuldade em jogo. Eu não sei, cara. Eu só não coloco ele primeiro por causa do Red Dead Redemption. Mas assim. Eu tenho outro aí, mas tá na minha lista. Red Dead, sei lá, na minha lista tá mais pra baixo por causa de alguns problemas de narrativa. Eu gosto bastante do que você faz no jogo decide muito do que você deveria estar fazendo pela história. Mas, cara, Bully pra mim é um jogo da minha infância. Da sua infância, realmente. Sim, mas isso é verdade, cara. Foi um dos jogos que eu mais joguei naquela época do Play 2 também. É muito divertido, cara. Entendeu? Cara, você tem noção, você como jogador, eu nunca faço isso, sabe? Eu querer desenvolver relacionamento. A não ser num jogo que vai vir aí, né? No futuro. Tudo bem. Eu nunca faço essas paradas, mas no Bully eu quero, tipo, pegar a menininha, porque é muito maneiro você entrar num mundinho ali, sabe? Ser o Jimmy Hopkins, cara, é um puta jogo. Assim, falando em termos de Rockstar de novo, pra mim, assim, eu gosto muito dele em relação aos outros por causa disso mesmo, da atmosfera em que ele tá, assim, eu não acho muito divertido essa parada de GTA, tipo, do criminoso e tal lá, que destrói a cidade inteira e beleza, isso não afeta em nada o universo, mas o negócio é, Verdade. Pois é, o do Bully é muito legal, cara, que Bully e Red Dead Redemption pra mim, cara, assim, são Rockstar, os melhores da Rockstar. Eu fiquei um pouquinho quieto nessa discussão porque eu nunca zerei Bully, sabia? Cara, então não tá aí uma... Não, exatamente. Posso te emprestar o meu, Perfeito. Cara, o diretor da escola, como é que é? O maluco enfia a porrada no Jimmy, aí ele. Filha da puta aí, velho. Os caras tudo cuzão nessa porra dessa escola. Como é que você deixa aí? Eu espírito escolar. Cara, é muito escroto. É muito cínico. E assim, é um negócio tão caricato que acaba dando a volta e virando uma crítica, sabe? A todo esse sistema escolar, assim, que todo mundo deixa rolar porque a adolescência, não sei o quê, mas que na verdade interfere na nossa vida. Não, interfere muito na nossa vida.
vida. marca e acaba sendo um negócio que fica uma cicatriz, entendeu? Tipo, esse tipo de maluquice, que no nível menor, no nível mais realista, mas esse tipo de maluquice Acontece, que a gente passa. A gente acho que todo mundo passou por isso. Eu passei muito, viu, cara? Então. Você pode. O cara que tava sendo zoado não vai desenvolver a mesma mentalidade do cara que tava zoando. Exatamente. Exatamente. Então, cara, é que assim, pra mim, Bunny é masterpiece, cara. Sabe? É um jogo assim, trincadinho. Eu adoro ele também. Então, beleza. Próximo jogo. Tá. A minha quarta escolha é um jogo que não é muito famoso. Julião. Na verdade Na verdade ele é famoso, né? Ele Que é o Bruno tá aí fazendo Quer dizer, viadagem. na verdade, esse jogo não é famoso. Essa versão, esse episódio dele não é famoso. Enfim, o meu quarto jogo é o Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Esse já é jogo de infância, realmente. Esse jogo é... Tá, eu só tenho uma coisa pra perguntar. Esse é o jogo que originou o jogo da Mônica? Sim. Ok, não, beleza. Então eu vou explicar isso agora. É o seguinte... É porque assim, eu acho que pouquíssimos brasileiros conhecem esse jogo. Só que agora o jogo da Mônica... então... do Mega Drive eu não conheço. É que tem mais de um também. E esse Wonder Boy 3 Dragon's Trap, ele era um jogo de Master System. E aqui no Brasil, o pessoal da Tectoy fez um mod pra ele, né? Eu acho, cara, genial. Sim, sinceramente, cara. O pessoal da Tectoy na época do Master System, cara. Parabéns. Na época do Master System do Joy... Como é que é o nome daquele jogo? Joy... Não, Dynavision. Dynavision, pode crer. Cara, eles faziam muita coisa, velho. Os caras fizeram um jogo do Chapolin, do Pica-Pau, mano. Tudo em português, né? Pensa pra época, cara. Porra, cara. E, tipo, esse jogo, ele é genial pra você fazer o mod dele do jeito que eles fizeram. Porque, tipo assim... A história do jogo é basicamente você é lá o Wonder Boy, você derrota o dragão no final do segundo jogo. Ok. O terceiro jogo começa imediatamente onde termina o segundo, que é quando você derrota o dragão. Só que o dragão... É uma armadilha do dragão. Exato. Agora que eu entendi. Você sacou o título, né? Tô bom. Sacou o título, esse cara é bom aqui. Porra. E aí, essa armadilha do dragão é uma maldição. Ele te amaldiçoa e você se transforma num lagarto. Ele te amaldiçoa, porque ele pega você se transforma num lagarto. Não pode ser tão fácil matar um dragão. É um dragão robô, aliás. Mas enfim. Caralho, do espaço. Imagina um dragão robô cuspindo fogo. Assim, não é tão bonito quanto vocês imaginaram, mas Na época era legal, mas enfim. Guardando as devidas proporções. E aí ele te transforma num lagarto. E a maldição é que você tem que derrotar todos os dragões pra você poder voltar a ser você mesmo. Então já aumentou. Antes era um dragão, agora você vai matar o Tem vários deles. Não, The zoeira never ends. Aí que tá, cara. Você achou que era só eu? Ha! Foi o que o dragão disse antes de morrer. Enfim, você se transforma num lagarto e aí você parte lá pra sua missão atrás do próximo dragão. E aí que tá, você vai matando os dragões, você vai mudando de forma. Depois você vira um rato, você vira um lagarto que nada e tal. Isso é um maneiro. Pássaro. Exato. É uma jogabilidade maneira, pelo que eu vi lá no Dirinho. Assim, se você tivesse jogado na época, você teria, tipo, na cabeça, nossa, que jogaço, vou jogar, e você ia jogar e se divertir. Então, o problema é que agora não... Aí agora que tá, cara. Beleza. Pra mim, esse jogo, assim, ele é equivalente ao Skyrim, cara. Na época, ele é o que existia, porque, tipo, ele tem aquele universo dele fechado, em que você pode ir pra onde você quiser, a hora que você quiser. Você tem vários tipos de monstros e você tem que matar os dragões. Assim, cara, é parecido pelo menos. É um esquema meio Metroid, assim. O Metroid aí que tá a sacada genial. O nome do jogo é Turma da Mônica em O Resgate. Eles pegaram o Wonder Boy e colocaram a Mônica. Você começa lá como a Mônica, você derrota o dragão. Na minha opinião, melhorou, porque eu prefiro colocar uma menina dentuça, matadora de cebolinha, do que assim, Wonder Boy. Wonder Boy. Eu acho zoado. O nome dele não é assim muito Wonder legal. Boy não, sabe?
Mas não enfim, convenceu. a Mônica, eles colocaram a Mônica e tal. Quando você derrota o dragão, você vira o Chico Bento. E aí a história... Sim, porque Chico Bento é sinistro. A história do jogo é: a Mônica foi capturada pelo quando ela derrotou o dragão, ela foi capturada pelo Senhor Sujo, sei lá como é que era o nome. Senhor Sujo. Aquele Capitão Sujo. Capitão Sujo. Capitão Sujo. Captain Dirty. E aí a turma vai lá resgatar a Mônica. E aí, tipo, você joga com o Chico Bento, depois você joga com o Bidu, depois você joga com o Cebolinha. E, tipo, cada um deles tem uma especialidade. Exato, sabe? de maneira que, tipo assim, quando é um lagarto que cospe fogo. É. Tá Chico Bento é uma espingarda, óbvio. Genial. Aí espingarda e a gente, tipo, solta fogo, tá ligado? Caralho, o foguinho que sai do lagarto é um tiro da espingarda, cara. Assim, é genial, cara. Os caras economizaram frames. Economizaram frames ainda, né? Skins. Cara, assim, mas o que me faz colocar esse jogo aqui é porque se eu pegar esse jogo hoje, eu ainda vou me divertir muito jogando ele. A jogabilidade, ele é ótima, cara. Você não se diverte, né? Porque Eu me divirto demais jogando com ele, assim. É um dos melhores jogos que eu já joguei, cara. Não, o senhor devia ter jogado na época certa. Aí eu tenho esse Assim, mega do jogo. se você jogar hoje, você ainda vai se divertir. Você não vai achar tão bom quanto eu acho. Eu acho. Tipo assim, hoje em dia ninguém ia ter paciência pra jogar esse jogo. Eu acho. Eu tenho Mas, tipo ele. assim, é um negócio. Não, mas a gente... Eu acho que é um negócio assim, primeiro, você tem que ter tempo pra jogar, né? Não tem save. Ele é pesado na exploração, não tem save, e tipo assim, não tem a qualidade gráfica que a gente tá acostumado, sabe? A gente não ia ter paciência pra jogar hoje, assim, se você for pegar pra jogar pela primeira vez. Mas tem muito valor, cara, sabe? Tem muito valor. Sim, sim. Assim, sério mesmo, comparado pra época... Assim, na época, eu nunca tinha visto um jogo igual. Não, um belo jogo. Meu quarto lugar foi também. Sempre tem uma história, pelo jeito, né? Não, mas tá muito Pior que realmente. Com a gente. Assim. Sim, mais ou menos em. Vamos lá, tava na quarta série, quinta série. 11, 12 anos. Somewhere in the past. Tava eu lá também no tradicional Center 3. do lado como é que é o nome daquele negócio lá? Cara, nada que existia existe mais. Isso é bizarro. É bizarro. Virou uma Renner lá e do lado tinha um prédio. Virou uma Renner? A minha rua, cara. Dá mais, tem lá. Pasme, aqui do lado onde tem um posto, era uma farmácia. Isso eu não lembro. Isso eu não lembro. Bom, enfim. Aquela ânsia de comprar qualquer coisa. Eu fui com a minha mãe e eu comprei Simple Filter. E assim, nessa época já era hardcore, porque, por exemplo. Por exemplo, fita de Super Nintendo era 40 pau. 40 conto. Pode crer, cara. Vamos comprar o jogo? Ah, não sei, vamos ver. Cara, eu tinha que chorar muito pra me dar uma fita de Mega Drive, cara. É isso aí. Mas era mesmo assim, aqueles 10 reais assim, eu não tinha 10 reais pra comprar um CD de Play 1. Comprei Simple Filter 2. Pô, um baita jogão. Aí minha mãe falou: ô Bruno, eu também quero jogar o Play 1. Mãe. Aí eu aleatoriamente comecei a ver os jogos e vi Chrono Cross. Mãe, tinha uma capa legal. Eu falei: mãe, pega isso aqui. Deve ser legal. Deve ser interessante pra você. É igual você dar um Play 3 de presente pra sua mãe. Né? Exato.
Chegando em casa, eu joguei Symbol Filter, legal, mas é um jogo muito denso. Depois do tempo, você vai com dor de cabeça. Beleza, parei. Você viu uma dor de cabeça porque parece que o cara tá bêbado. Esse é do Play 2, né? Cara, esse jogo, ele merece um vídeo. Enfim, é muito tosco, cara. Beleza, né? Aí minha mãe jogou Chrono Cross. Aí, meu filho, eu não tô entendendo nada desse jogo. Aí, beleza, liguei Chrono Cross. Não pode ser uma coisa tão complicada. A partir desse momento, mudou minha noção de RPG. Mudou tudo. Assim, mudou tudo. Assim, eu nunca joguei um RPG tão centralizado numa história tão boa como o Chrono Cross. Me apresentou naquela época, por exemplo, no PlayStation 1, cara. Eu realmente eu não tava esperando um jogo tão maciçamente interessante, tanto como elementos de RPG, quanto na história. Eu não esperava isso. Foi uma surpresa tão agradável que eu virei à noite, né? Acho que esse foi uma das primeiras jogatinas que eu fui, assim, à noite adentro, assim. Era hardcore, cara. Na cidade não podia passar a noite. Não, mas eu tive um quarto. Cara, hoje em dia ainda me incomoda. Aí, naquela época, eu zerei o jogo e falei, mas, poxa, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Quando eu comprei meu Play 2, eu vi lá uma coletânea do Atari. Opa, legal, Atari sempre é maneiro. Lembra Atari, Master System, esses esquemas todos. Aí eu tava afiliando, tipo, 500 milhões de jogos lá. Eu vi Chrono Trigger. Chrono Trigger, estranho. Deve ser uma merda. Aí me lembrou de... Após você pensou Chrono Trigger. Chrono Trigger. Eu falava exatamente isso. E eu posto liguei até outro dia e falava. Aí eu pensei, Chrono Cross só foi a ponta do iceberg. Sabe o iceberg? Muito mais embaixo. Chrono Cross justamente embaixo. Não sei. Eu tô com essa metáfora aí. A metáfora do Titanic, tá sempre um iceberg pequenininho em cima, A metáfora do Titanic. É ligado? Ouvintes, gravem isso. A metáfora do Titanic. Essa é a primeira pra você conhecer o Bruno. Aí, cara, na boa, os gráficos não eram tão interessantes, mas a história era tão boa, você sabe disso, talvez você também jogou, que eu fui embora no jogo. Eu acho que os gráficos são interessantes, cara. Sim. É verdade, eu joguei na época errada, de novo o jogo. Eu devia ter jogado primeiro Chrono Trigger. Depois de você. Você jogou emulador? É a parada de você saber comparar com a época. Assim. Exato. Você pega assim, Chrono isso, Trigger, A Link to the Past do Zelda, cara. Eu acho o visual animal. Não, era bom. Sim, era muito bom, mas eu tô falando na primeira vez que eu liguei. Que eu não conhecia nada, absolutamente nada. A única coisa que é meio que uma brochada hoje em dia é a hora de pegar a montanha pra não... mas... Aquela hora assim, né? Não, na época foi... Nossa, mano! Pô, o cara quando você pega... Falando nisso, o Glenn é um dos melhores personagens ever, foda, né? De todos os tempos. Não, assim, esse que é o negócio. É um jogo de Super Nintendo? Super Nintendo. Era Super Nintendo. Os personagens têm um arco, cara, de desenvolvimento tão foda, cara. Sim, inacreditável, cara. Você não entende, assim, tem um determinado momento que o protagonista morre e tipo, não há nenhuma chance de você reviver. O jogo continua. Você pode zerar o jogo sem reviver ele, você pode reviver ele tipo, de outra maneira. E o jeito de você reviver ele é muito maneiro. Você realmente fica emocionado. Eu fiquei emocionado quando ele reviveu. Desculpa, eu tô idiota. Você pega o bagulho e bota lá no lugar, tira ele, cara. E é incrível que esse jogo colocava na mecânica a viagem temporal. Né? Tem um determinado momento que você precisa de uma pedra pra fazer um determinado armamento. Agora eu me esqueci do arco da história, mas você precisava dessa pedra desenvolvida por milhões de anos. Você sabe, assim, como eu vou fazer isso? Você pegou essa pedra no futuro. Simples, volte 65 milhões de anos atrás, coloque a pedra e vai indo de época em época até você ver quando a pedra ficou pronta. E daí tem aquele lugar no fim dos tempos, onde não existe tempo, que tem um maluco lá, Exato. que é um dos caras mais importantes pra história. Sim. Nossa, cara. Agora uma decisão importante, eu quero só ressaltar uma coisa. Você matou o Magus ou você deixou ele estar na party? O Magus era o vilão que via... do Sky. Não, o Mago tem um Magus lá do Chrono Trigger. No início é o vilão principal, mas você vê que na verdade é o Lavos. Eu não matei o Magus. Eu botei ele na minha party porque eu não tava upado. Eu não tava forte o suficiente. Você não conseguiu matar ele? Não. Na primeira, assim, quando você vê a história do sapo e você vê por que ele passou tudo aquilo e qual é a motivação do personagem, a partir daquele momento eu entrei no módulo overkill. Assim, sapo, assim, eu não tirava ele da party, não tinha como. Eu lutei muitas vezes com ele, lutei muitas vezes mesmo. Mas, tipo assim, eu não conseguia passar, porque eu tava... Você não conseguia matar ele? O sapo tava fraco, aí eu não conseguia matar ele. Eu tenho a decisão de você matar ele em grupo ou sozinho. Eu fui sozinho com a Masamune
e consegui matar ele. Na minha segunda jogatina eu deixei o Magus, aí eu me arrependi de ter matado ele, entendeu? Porque ele só quer ajudar a irmã dele. Mas naquele momento, com a história do personagem, eu tava no... Tem que morrer. Mas acho que assim, ele perdoar o Magus também é maneiro pro arco dele de cavaleiro medieval. Exato. O que tem que ser ressaltado também é que é difícil um jogo que você pode ficar mudando de tempo, assim, que não tem furos, assim, no roteiro. Mas os furos, mas todo mundo tem como. Assim, mas é centralizado, não é um furo total, assim. Ou é completamente dentro da história, ou é focado. É uma parada que você ignora, assim. Não, ignorei completamente. Na primeira vez que eu joguei, eu achei provavelmente, assim, a série Chrono tá, na minha opinião, um dos melhores RPGs já lançados. O roteiro desse jogo é, tipo, tá na categoria dos melhores animes, sabe? Sim. É bem uma história de anime, assim, e seria dos melhores. E é muito bom, exatamente, é muito bom. Cara, joga. Baixa o emulador aí do Nintendo. Seria tão bom joga, se... cara, ele tem pra Play 1 também. Seria tão bom se lançasse um terceiro jogo. Né? Eu acho que não ia ter como, porque, assim, era uma história tão boa naquela época que eu não sei se você ia conseguir resgatar isso, entendeu? Não sei se você ia conseguir, mas então, eu também queria jogar. Outro jogo com uma trilha sonora absurda. Não. Absurdo. A trilha sonora do Gleam é fantástica. Assim, pro Nintendo, ele é minha terceira trilha sonora. Porra, é por isso, foda. Contemporâneo, né? É um jogo que é praticamente um bebê. Um jogo que está engatinhando, não tem muitos... E foi um dos melhores bebês do ano. Não, foi o melhor bebê do ano. Foi o melhor de 2000. É um puta de um bebê imersivo, assim. Exato. Um bebê mega bem desenvolvido. Absorvendo dragões com os fogo. Assim, pelo meu histórico com esse jogo, não tem como eu não dizer The Elder Scrolls Skyrim. Acredite ou não, eu não conhecia a saga The Elder Scrolls. Eu nunca tinha jogado nenhum jogo. Eu comprei o Oblivion, achei uma merda. Pra você ter uma ideia. E o Skyrim é outra parada, cara. Eu conheci o Oblivion, mas assim, eu só vim saber mesmo. Conheci a saga quando veio o Skyrim. Falando em imersão. Pra mim, esse, assim, de todos os jogos que a gente falou até agora, esse é o mais imersivo. Cara, eu acho que... é um negócio absurdo, cara. Eu acho que dá pra... Dá pra equilibrar, mas a primeira vez que eu joguei, eu falei pra mim mesmo, ok, eu vou ser um elfo. Exato. E eu vou atacar de longe. Assim, você tá muito mais ligado àquele personagem. Isso, Aqui você desenvolve cada aspecto. Exato. Eu não sei se tem a ver com isso, mas essa parada da câmera em primeira pessoa deve ajudar pra caramba nessa parte. Isso é bizarro. Um jogo melee em primeira pessoa. Cara. Assim. E que é bom, cara. É bom. Você vai jogar combate, você tem que botar em primeira pessoa. Eu acho que não dá pra jogar. Em terceira pessoa é muito ruim. Eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter demorado pra jogar o Skyrim, cara. Depois de melee em primeira pessoa, depois que eu vi o Oblivion, cara, eu achei que ia ser muito ruim de novo. Não, assim, então, falando em elfo, eu sempre gosto de começar como um mago. Aí, poxa, fui lá, Fireball, falei, pô, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. De repente eu vi lá minha listagem de poderes, tem aqui Sneak, Arco e Flecha, eu comecei a upar ali. De repente... eu era um mega arqueiro, velho. Cara que demorou com o tempo. Exato, e eu fiz a saga da guilda dos ladrões. Exato. E é assim, a partir daquele momento que o dragão. Acabou o ataque do dragão a primeira que você tá como um prisioneiro. Tá. Eu sei se não sei. Não lembro também, mas. Enfim. Exato. É onde começa o jogo. Agora, cara, eu posso mudar? Não. Eu realmente já fiz isso. Porra, pera, eu pude mudar todo o background do meu personagem.
as habilidades dele. E é um puta de um jogo aberto que você faz o que quiser a partir do momento que acaba aquele ataque. Cara, certas coisas, assim, você tá transitando livremente lá pelo mundo, indo de um lado pro outro, aí você vê uma... Cara, eu contei pra vocês. Eu tava andando lá por Skyrim, aí eu vi uma cabana. Aí, ó, vou entrar na cabana. Entrei, casualmente, cara, sem motivo. Entrei na cabana, uma parte de gente morta. Ô, louco. Cara, que porra é essa? Aí, tipo, eu fiquei olhando, né? Bom, deve ter alguma coisa aqui. A estante tava saindo um vento debaixo da estante. Aí eu peguei, empurrei e tinha uma passarela. Ô, louco. Aí eu entrei na passarela, aí tinha uma parte de gente lá, eu matei os caras, aí eu peguei uma quest, cara. É a capacidade de você fazer sua própria história que eu acho que faz esse jogo. É o sonho molhado do cara que jogava Baldur's Gate, tá ligado? Entendeu? Exato. Cara, vamos citar o que do jogo mesmo. Que é realmente tudo isso, mas tem um ponto específico. A luta contra os dragões. A primeira luta, quando eu vi um dragão, eu comecei no hard. claro, porque o Bruno, né? O Bruno é hardcore. Daí, eu tava... Ele é o único no início, eu tava com o maguinho. E a minha responsabilidade era fogo, contra um dragão de fogo. Eu não tava fazendo nada. Assim, toda a galera tava morrendo. E agora? Ô turma! Me ajuda. Me ajuda aí. Ajuda eu. Nossa, aquele primeiro dragão, calma, ele está vindo. Aí você vê ele descendo do céu. Na minha jogatina, ele já saiu com a baforada de fogo, assim, puta, começou. Foi bem assim. A minha também. Aí, cara, uma porradaria tal, você mata, aí você suga o bagulho pra você. Aí você tá voltando, Dovahkiin. Nossa, cara, que jogo épico, velho. Épico. A única coisa que é mais épica que isso é quando você chega em Sovngarde, olha pra cima e vê a terra. Nossa, aí, cara. velho, aí... Eu juro que na primeira, eu demorei pra saber que tava a terra em cima, eu parei. Foi naquela hora que você conhece os 3 guerreiros antigos e você vai enfrentar o dragão negro. O Alduin. Aí eu olhei pra cima, eu juro, eu quase esqueci a quest. Eu quase esqueci, velho. É uma... Ali em Sovngarde, a música, quando você entra em Sovngarde, a música... Cara, e é um bagulho tão épico pra você chegar lá. Você enfrenta Dragon Priest, você enfrenta 4, 5 dragões, velho. Exato. Tem uma pá de dragão ali, mano. Falando nisso, você reuniu todas as máscaras? Não. Quando eu fiz com o mago mesmo, na minha segunda jogatina, eu reuni todas, tá ligado? Mesmo, assim, é só você seguir, você tem que ir lá pra montanha dos antigos. Nossa, esqueci o nome de todos os locais, faz um tempinho que eu não jogo esse jogo. E falar pro cara, tem uma fonte de poder em tal canto. Aí você vai lá, de repente você pode encontrar um Dragon Priest, que é um bicho, porra. Era extremamente difícil. Imagine, eu tinha o golpe de choque, que era pra enfraquecer magia. E o Dragon Priest também. Então eu ficava num joguinho, da gente, ninguém tinha magia suficiente. Teve um modo que a gente teve que acabar o bagulho na mão. Aí é Gandalf e Saruman. Exato, esse cara. Não, aí é Gandalf contra o Balrog. Aí o bagulho é louco. Aí sim, cara. Acabou meu mana, eu vou na porrada. Eu vou na porrada com você, não há o que fazer. Você tinha uma espada? Eu tinha sempre uma espada encantada. Não, cara, a sensação, sério, assim, eu não sei vocês, mano, mas quando eu peguei aquela quest em Whiterun, e aí ele manda você subir aquela montanha, e você vira a esquininha, aí você vê um negocinho de pedra com um paninho preso, assim. Nossa. E o templo. E aquela tempestade de neve pegando, assim. Nossa, eu tenho uma história triste. Eu estava, Juninho. Pode contar. Eu vou resumir, porque ela é uma história que duraria muito tempo ser contada. Mas assim, digamos que eu tentei umas, 29 vezes. 29, 31 vezes. Literalmente, 31 vezes. Alguma coisa assim, derrotar a porra do troll de gelo. E aí, isso filmado, hein? Eu não tenho mais. Eu perdi no outro HD. Cara, entendeu? Meu HD não tinha feito um dos melhores vídeos que a gente já fez. Sim, cara, sim. Eu estava junto com aquele de você se assustando no Amnesia, com a paradinha no chão. Mas enfim, mas o mais incrível disso foi quando a gente terminou, quando eu consegui vencer ele, era o quê? 3h30 da madrugada por aí. E a gente gritou, tá ligado? A gente comemorou mesmo. A gente comemorou. Que cena. Sim, cara, foi tão que seria bonito se não fosse tão ridículo novamente. Nossa, cara, assim, tecnicamente é um baita jogo. Cara, o cenário é muito grande, velho. Sabe? Não, é que nem você me falou. Pô, aquela montanha lá no fundo. Eu vou lá. Você vai lá. Você chega lá, sabe? Cara, é um jogo... então... Tecnicamente, cara... Essa parte de, tipo... Mereceu o melhor do ano, de 2011. Mundinho, cara. 12 foi o Walking Dead? Sim, 2011. Eu tinha jogado Oblivion, mas não joguei muito porque eu não gostei. Eu não conseguia passar, na verdade. Agora, de mundo aberto, eu não tinha jogado nada medieval assim, sabe? Então, pra mim, aquilo foi
um choque, tá ligado? A gente adora essas paradas de medieval e tal. Cara, aquilo pra mim foi, sei lá, foi mágico mesmo. Eu tenho um monte de histórias ridículas de quando eu comecei a jogar Skyrim. Tipo, a primeira vez que eu vi um gigante, que eu fui lá perto dele e tal, eu morri e tal. Foi arremessado 20 mil 20 metros. Eu morri assim de tipo, desculpa aí, sabe? Não, é incrível que eu sempre gostava de conversar com o ancião, que no caso é o que trabalhava junto com o rei, né? Ou com o ferreiro. Pô, sempre tem um ferreiro ali. Todo ferreiro tem uma história interessante. Cara, todo você ferreiro. aprende a ser ferreiro. Você aprende a ser ferreiro. Cara, assim, pra mim, cara, é um jogo assim, 5 estrelas de 5, sabe? As únicas coisas que me incomodam é o fato de você. Tem uns assim, aí é, né? Porque o jogo ele se propõe a fazer muito, tá ligado? Sim. Então ter esse tipo de defeito eu acho válido, tá ligado? O negócio é, cara, tem um mamute congelado, vai se fuder. Um mamute congelado? Você viu um mamute? Sim, tem um mamute. Assim, o cenário, tudo é muito imersivo, mas o que o que deixa a parada totalmente imersiva mesmo é a trilha sonora, cara. Pô, um dia eu tava andando por uma trilha sonora. Uma trilha sonora. Andando por uma trilha sonora. Por uma trilha na floresta. Aí eu vi um fazendeiro com uma vaca pintada. Eu perguntei, mas o que você tá fazendo com essa vaca? Ah, é pra entregar pros. Pode crer. É pra entregar pros gigantes, pra eles não atacarem minha fazenda. Cara, porra! Isso é coisa de Idade Média mesmo. Velho. Entendeu? Isso é coisa de que eles faziam mesmo, sabe? Entregar coisas pra mercenário, pra não se atacar, entendeu? Cara, é um baita jogo, entendeu? Fantástico. Entendeu? Aí, tipo assim, como eu ia falar, tá ligado? As únicas coisas que me incomodam é assim, o fato de ele deixar você escolher sua fala, por exemplo, mas isso não faz diferença nenhuma, sabe? Sim, verdade. Esse tipo de coisa incomoda, assim, mas sabe? Realmente. O jogo se propõe a fazer tanta coisa e faz tanta coisa de um jeito tão bem sucedido, exato. Que, cara, beleza. Esse negócio da fala é zoado, mas depois de ter jogado Dragon Age 2, não é tão zoado. Dragon Age 2 é uma parada assim, é um saco, né? Você jogou Dragon Age Origin, aí você vai jogar o 2, velho. Você fica meio deprimido, mas enfim. Eu nem joguei. Nem joga. Então, exato. Falam tão mal, eu nem. É muito ruim mesmo. Mas enfim. Pensei. Meu terceiro jogo, eu tenho uma história com esse jogo. Todos nós, com todos os top 5. Todos os jogos têm uma história, mas esse é uma história mais assim. Esse jogo é um dos meus jogos favoritos. Eu estive a milímetros de nunca tocar nele. Exato, assim. Foi a única experiência no Xbox que foi relacionada com o Play 2. Com aquele mesmo espírito de Play 2, tipo, não tenho nada pra jogar, vou pegar esse jogo aqui. Qualquer jogo, né? E aí, cara, eu peguei Dead Space. Opa! Cara, sem maldade, assim, quem me conhece, principalmente o Nós, sabe que eu era muito cagão um tempo atrás com esse tipo de coisa. A gente vai ficar pros episódios disso, né? Assim, mas enfim. E aí eu pensei, porra, né, eu vou aqui, vou enfrentar os meus medos e tal, né? Vou pegar um jogo de terror, cara, comprei esse jogo, nunca me arrependi dessa decisão. Assim, eu tive um medo do caralho jogando esse jogo, mas foi demais, cara. Dead Space foi incrível. Foi uma experiência à parte, assim mesmo, assim, de jogo de terror, cara. Eu ia colocar Resident Evil aqui, porque Resident Evil, assim, foi um dos melhores survivals que eu já joguei. Mas Dead Space, cara... Acho que Dead Space eleva isso. Porque, assim, eu fiz a blasfêmia de não jogar o 1. Eu fui direto pro 2. Exato. É zoado, você toma um mega spoiler. Sim. Mas é... Logo no início. Mas assim, eu fui com a mentalidade, eu vou matar os monstros. Eu tava assim, eu vou matar os monstros. Começou o Dead Space 2, de repente eu tava preso. Dead Space 2 você se fode, cara. Eu tava preso, eu não sabia o que fazer. Aí a menina falou, corre. Como assim? Eu fui parado, eu não corri. Na primeira vez. Eu por todos os lados. Second mistake. Mas enfim, continuando. Joguei lá o Dead Space.
eu demorei o quê? 3 meses pra terminar o jogo, porque eu não conseguia jogar muito, assim, sabe? Era só um trecho. Eu tinha que fazer umas pausas, assim, pra recuperar o fôlego. Mas o mais ridículo de tudo isso é que eu fui jogar ele de novo, depois que eu terminei o 2, e eu terminei, tipo, em 2 dias, sabe? De um dia pro outro, porque ele é muito pequeno o jogo, se você joga ele. É pequeno. Eu demorei, tipo, 4 dias, né? Ele é bem pequenininho mesmo, são 12 capítulos que você... Aí que tá, terminei o Dead Space e eu gostei daquele jogo, assim. Gostei demais daquele jogo. Aí foi anunciado, né? Teremos Dead Space 2. Eu, opa! Aí temos uma notícia boa. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Cara, no dia do lançamento, eu tava lá pra comprar o Dead Space 2. Eu peguei aquele jogo, eu voltei pra casa, coloquei ele no meu videogame, 2 CDs, né, do Xbox. Assim, quando eu tava começando a madrugada, eu terminei o primeiro CD. 2 DVDs Double Layer. Cara. Não subestime a tecnologia. Terminei o primeiro CD, coloquei o segundo, eu pensei, pô, eu não consegui parar. Eu tive que continuar, cara. Eu continuei aquele jogo a madrugada inteira, até eu terminar de manhã. Aquele jogo, esse jogo é incrível, cara. Dead Space 2, que é o meu terceiro lugar, não é o Dead Space 1. Apesar de eu gostar muito do Dead Space 1 também, o Dead Space 2 é o melhor jogo, até porque ele é iterado do Dead Space 1. É o melhor survival horror que eu tenho na minha mente. Na minha também, assim, outra parada, assim, todos os jogos que a gente falou até agora tem o aspecto técnico, no máximo, assim, torando, sabe? E esse jogo é um desses, cara, trilha sonora, sabe? O jeito que ele constrói as cenas e a direção que a cena tem, sabe? A maneira com que ele conduz o jogador a sentir uma certa... Cara, você tem noção de que é você andar com plasma cutter numa creche, velho? E atirando. É incrível, e quando eu entrei naquela creche pela primeira vez, eu falei, vai dar merda aqui, vai dar merda aqui, vai dar merda mesmo. Isso aqui tá sinistro demais. É incrível que só tem uma parte que você mata um monte, mas não tem mais nada. Cara, é difícil pra caralho. É difícil, só pra mais difícil que aquele final que é roubado. O mais foda de tudo. O final da dungeon lá que eu faço com o que é mais foda de tudo é que se você pensa por isso, não tem um cenário que você não entra e não fala, puta, vai dar merda aqui. Não, mas nesse cenário, lembra que quando você entra, você vê a mulher, vem aqui, bebê. Aí você vê uma coisa deformada, sinistro, com uma coisa amarela no corpo, ela abraça ele e explode. Aí o Isaac fica assustado. E tipo, a partir desse momento. E só vai aumentando isso aí, a desgraça nesse lugar. Você vai passando pela creche até que chega na escola e tem a parte da quadra que é esse caralho. Puta. Mas assim, o que resume esse jogo é o começo dele. Como o Bruno mesmo falou, cara. Eu prefiro o começo do primeiro, né? Eu acho muito épico. Só que, tipo assim, pra mim o que pega esse jogo e separa é o fato de que no meio do jogo você tem que entrar na Shimura. Nossa, é verdade, falei merda, esquece tudo que eu falei. Isso é um negócio que, tipo, mano, fudeu. Então, cara, foi isso que eu perdi jogando primeiro 2. E eu fiquei muito bravo com o Bruno, porque um dia eu liguei pra ele e falou que tinha pego o Dead Space 2. Eu falei, mas você jogou o primeiro? Aí ele não. Então para, você não pode continuar, por causa dessa parte da Ishimura. Eu falei, você já chegou, você tem que parar enquanto você não entrou na Ishimura ainda. Aí ele, Ishimura? Já entrei na Ishimura. Caralho! Mas assim, mesmo eu não sabendo das merdas que aconteceram no primeiro, eu tava cagado que não acontece nada. Não acontece nada. Nem barulho. Tipo assim, nem barulho, velho. Lá dentro, eu não me lembro direito, mas não acontece nada. Tipo, não é nada de muito difícil. Assim, não. Parece uns carinhas lá e tal, né? Tipo, não é difícil. Mas, cara, atenção, velho, de você ter que voltar lá, porque é um jogo. Ele faz um trabalho muito foda de você entrar no personagem, sabe? E aí, cara, Isaac Clarke. Você é louco, sabe? Cara, o plano é dele. Eu vou entrar na Ishimura. Qualquer pessoa que jogou quando chegou nessa parte, pensou algumas vezes antes de entrar, cara. Ficou parado na porta. Eu fiquei parado na porta, lá pensando, porra. Assim, o negócio é muito peso, cara. E você se lembra do design gráfico da Ishimura, toda lacrada, toda fechada, e você começa a pegar os áudios dos faxineiros. Caralho. Tem algo aqui sempre no tubo, sério, eu realmente quero sair daqui, não quero ficar aqui. Aí cortava. E você virava pra trás de uma luz incidindo na sua cara e você não via o outro. Aí, tipo, todos os buracos. Você lembra dos buracos do cara, que você vê o buraco tapado com tapume, até você chega num lugar que o buraco não tá tapado. Ih, caralho! E, assim, acho que é um dos sustos mais fodas do jogo inteiro é a parte que você tá dentro da Ishimura, que você se lembra daquele tentáculo. Nossa, cara, foi incrível isso. Eu passei lá, eu tava com um colega, um amigo meu tava jogando comigo, eu falei, ele não tinha visto o primeiro, eu passei lá e falei, nossa, teve uma parte aqui que me deu um susto da porra no Dead Space 1.
Eu tava passando aqui e saiu um tentáculo. Pá! E aí, porra, o tentáculo saiu e me ferrou, cara. Eu dei um puta do pulo na hora, velho. Você tá maluco? E aí, tipo, eu já tentando atirar. Tudo louco. E tipo, era uma visão, porque você tava doidão. É, porque a gente pode dizer que o Isaac tá bem louco. Cara, sensacional, Tá piradinho. assim. Ainda bem que eu mesmo assim, quando eu completei o Dead Space 2, eu parei nessa parte da Shimura, eu joguei um. Mas eu não peguei o spoiler máximo, porque eu sabia que a Nicole tava morta. Mas é incrível que vocês jogaram na minha casa. Isso eu tava jogando Dead Space 1. E quando apareceu pela primeira vez a Nicole, aí eu lembro que vocês falaram uma coisa entre vocês. Eu falei, deve ser qualquer coisa. Mas eu sabia que não foi tão absurdo. Não foi tão ridículo quanto a gente falando da Tess quando não tá jogando, mas enfim. Mas enfim. A gente vai falar isso. A gente vai falar isso. Mas não consegue. Agora ninguém fala nada, né? Quando lado apareceu alguma coisa, ninguém se olhava, já conhecia a mãe. Beleza. Mas, assim, cara, Dead Space 2 in my heart forever. Mas assim, eu prefiro o começo do primeiro, porque por mais que o começo do segundo seja muito épico, o do primeiro é muito bizarro, cara. É. Tipo assim, você fica trancado lá, aí todo o terror daquela primeira parte, cara, é animal, velho. Não, quando você fala corre, você corre. Não vai pensar em o que tá acontecendo. Você vai andando, aí passa um reflexo de um monstro na frente, aí você vira, não tem Nossa, nada, cara. você vai lá ver, não tem nada. O som do primeiro jogo, cara, vai se fuder, mano. Olha, o negócio assim, o único problema é que assim no 2 também é a mesma coisa. Esse clima não se sustenta até o Ele final. não se sustenta, não tem como. Você vai ficando melhor. E o 2, o problema do 2 é que acaba ali, tipo, no quesito de jogabilidade, acaba de um jeito muito ruim. Entendeu? Porque, tipo, ao invés de colocar um desafio maneiro e tal, não sei o que, eles eu não gostei nada. faz tipo um corredor mega roubado, assim, com 1 milhão de perseguidores, e, sabe? Nossa, o segundo jogo no final, cara. Tipo, aí... eu não sei, eu desisti, cara. Eu corri, mano. Todo dia monstro fodido. Não, correr mesmo. Tinha um perseguidor e vários monstros muito poderosos. Eu achei que eu era fraco porque eu tinha corrido, mas agora eu me sinto melhor. É demais, tá Eu ligado? corri, É demais, tá ligado? Tipo, não tinha porquê, sabe, fazer isso. Mas beleza, tá ligado? Porque Eu entendo porque... Até porque o que acontece depois disso... Nossa. Tipo, Nossa, aquela parte do Capitão. Nossa, o cara. Olha, joga em Dead Space. Se você não jogou Dead Space, joga. E Dead Space 3 eu não joguei. Então, cara. O Dead Space 3, ele é um jogo legal. É um jogo legal, só que ele sofre daquele problema do Survival Horror. Que chega um momento em que não dá mais pra você continuar com a mesma coisa. Viração. O problema do... Você pega o Resident Evil, teve o 1, teve a continuação foda, o 2, teve o 3 que explorou outro aspecto da continuação. Tinha o Nemesis, que todo mundo só se lembra do Nemesis. Exato, tacaram uma bomba de fruta. Teve o Code Verônica, passou numa ilha, ninguém nunca soube de nada. Até aí, beleza. Você vai ter o 4. Eles não podiam mais fazer a mesma coisa porque ia ser repetitivo. O 4 foi bom. Não, então. E aí eles tiveram que mudar, certo? O 4 já muda um pouco, porque não é infectados, né? Eles tiveram que mudar. Foi um bom jogo que não tem muito a ver com Resident Evil, os primeiros. Agora, o que Dead Space fez, na minha opinião, que não podia ter feito, foi tentar manter. Foi fazer o contrário que Resident Evil fez. Que não deu muito certo não deu certo pra Resident Evil, mas fazer o contrário não deu certo pra Dead Space. Eles se apegaram no personagem. No Isaac Clarke, eles não quiseram trocar aquilo, sabe? E eu acho que foi isso que fodeu o terceiro jogo. Se eles tivessem, por exemplo, trocado o protagonista ali... O jeito que acaba o Dead Space 2, cara, não é pra ter mais o Isaac Clarke. Não, eu acho que é. Peraí, pra mim, o jeito que acaba o Dead Space 1 já não era pra ter sequência. Pra mim. O jeito que acaba aquele primeiro jogo já tá bom do jeito que tá. Fizeram o 2, ficou muito bom. Então beleza, justificou. Com essa mesma final do 1. Justificou a sequência. Então beleza, sabe? Ficou muito bom. O máximo que podia ter de... Só que assim, o jeito que o 2 acaba... Que ele olha pro lado com aquele negócio, ele vai ter o super, não tem o super. Assim, fechou o arco, acabou. Ele não tá mais louco, sabe? Tipo, até tá, mas tipo assim, ele superou o trauma. Esse é o problema do arco da história, ele superar aquele trauma de perder a esposa, ele saber disso, mas ele inventar outra história, que inclusive tá virando um clichê, né? 1 milhão de histórias são assim agora. Mas assim, aí eu não sei, tipo, você faz o 3 e você... Assim, não faz sentido o Isaac continuar agindo... Então... Eu continuar com medo desses monstros. Aí que tá, ele não tá com medo. Ele não tá louco. Assim, é só...
Ele tá desfigurado, o Isaac. Ele virou um personagem de um filme de ação qualquer. Aí não adianta fazer sequência desse jeito. Assim, acabou todo o peso emocional do personagem. Você tinha que ter, assim, assim como você falou mesmo, o primeiro eu já achei que não ia dar certo o segundo quando veio. Mas foi do caralho. Não, foi bom, exato. Até o meu terceiro favorito. Mas, assim, o terceiro eu pensei, não, vai ser igual ao 2, né? Apesar de não parecer, vai ser bom. Só que não, cara, não era pra ter trazido o Isaac de novo. Assim, o universo que eles criaram é muito maior do que o Isaac, cara. Eles tinham muita coisa pra explorar, podia muito bem colocar outro personagem. Sabe aquele início do terceiro, que é bom? Sim. O início do terceiro é bom. Sim. Aquele cara, por que não? Por que não? Eu acho que falta esse negócio de querer criar mascote. Eu não, sabe? A indústria de videogame não precisa mais disso, sabe? Não mano. Larga a franquia, sabe? Larga, velho, sabe? Deixa assim, mano, 1 e 2, cara, se tivesse parado, teria, cara, é uma joia, sabe? Agora você lembra do 3. Exatamente. Cara, é por isso que não tem Shadow of the Colossus 2. Não, é uma história fechada. É um jogo fechado. Esse que é o negócio. A menos que você idealize o negócio pra ter sequência, não faz, velho, sabe? A menos que fique tão bom quanto Dead Space 2. Então. A não ser que seja feito pra uma sequência. Porque eu acho que seria bom continuar a franquia Dead Space, porque você tem o primeiro jogo que te apresenta o universo lá, você tem aquela. Porque você tá perdido, tudo muito maneiro e tal. Tem o segundo jogo que ele não volta a te mostrar o universo, ele centra você no Isaac Clarke. Você se concentra no personagem e vê a batalha pessoal dele. Agora eu acho que seria muito mais. Seria ótimo ter um terceiro jogo que você explora o universo. E tem muita coisa ali, cara. Eu acho que a sequência foi boa, tem porque realmente. Políticos, religiosos lá que eles mesmos apresentam. Mas aí não é Dead Space. Entendeu? Pra mim, Dead Space é Isaac Clarke. Eu acho que dá pra expandir. Eu também acho que pra dá. Mim é a mesma coisa de que eles estão falando de fazer a sequência de Mass Effect sem o Shepard. Sério isso aí, cara? Pra mim, cara, a história central em cima do cara. Mas peraí, você gostaria de jogar com Garrus? It's time for us to have a talk. Nossa, velho, o que é isso naquela parte lá, mano? O maluco vai falar com. Mano. Mas o que eu tô querendo dizer é que você pega o primeiro jogo. É o Isaac Clarke que tá lá, mas assim, você não considera que é ele. Assim, você não se liga no Isaac Clarke. No primeiro jogo. No primeiro jogo. Porque até porque ele não fala, você não se identifica com o personagem. É pra ele ser você. Beleza. Se você faz um terceiro jogo que se assemelhe mais ao primeiro do que ao segundo, eu acho que fica bom. Não, mas aí eu acho que já não é mais Space. Eu acho que se focar em um personagem fica muito repetitivo, mano, sinceramente. Não, beleza, pode até ser, mas assim, uma coisa você tem uma franquia como Silent Hill. Que a franquia é focada na cidade. A cidade é a protagonista. Então, assim, se vai mudar os personagens, beleza. Então assim, não tem problema mudar os protagonistas, porque a cidade porque o jogo é feito por causa dos protagonistas, por causa da cidade. Agora, o Dead Space nasceu junto com o Isaac, entendeu? Até porque, como você falou muito bem, Juninho, ele não fala, você se sente no personagem ainda mais. É mais fácil do que ele, cara. Mas essa história muda no final, né? Porque aí tem todo o plot da esposa dele e tal. Mas assim, eu acho que mudar o personagem, querer contar outra história, pode fazer, entendeu? Certo? O mesmo universo de Dead Space, só que outro nome, sabe? Outra parada, começa outra coisa. Por exemplo, o próprio Dead Space lá de Nintendo Wii, eu não lembro o nome dele. Mas é um bom jogo. Ele não tem o Isaac, ele tem outros personagens, mas o que ele traz é aquele mesmo ambiente claustrofóbico, das naves fechadas, os monstros estão lá. E tipo, é Dead Space, cara, assim. Não, tudo bem, mas assim, cara, em algum momento esse negócio de matar necromorph vai sabe? Não dá pra continuar. Vai dar no saco, sabe? Mas, assim, eu acredito em um novo jogo do Dead Space se ele voltar um pouquinho. Não, cara, assim, eu não entendo que você usar o universo Dead Space, entendeu? O meu problema é, sabe, você querer ficar martelando nessa franquia que, sabe, tem que ter... Sim, o Let It Go. Larga de mão, faz, sei lá, Dead Space spin-off. Dead Space 2 pontos, alguma coisa. Exato. Não, assim, justamente o que eu quero dizer. Não precisa chamar o jogo de 3, mas eu acho que pode 4. Pra mim, sabe? Sim. Dead Space, eu acho tão bonito, velho. Sabe? Assim, Dead Space, você pensa no Isaac, no arco dele. Não joga o 3, então. Não joga o 3. Você terminou o 3, Bruno? Eu não terminei. Cara, assim, o final do 3, assim, ele te deixa... Eu espero muito que o final do 3 não aconteça que ele apresenta pra você no final do 3. Se vocês jogarem, vocês vão ver. Mas, cara, assim,
ele te dá a impressão de que o Isaac vai voltar, sabe? E, tipo, termina com a fala dele, sabe? Tipo, que ótimo. tentando encontrar a mulher. Tipo, ela você se separa dela. Ele te dá uma puta impressão que o próximo vai ter um outro jogo e que você vai tentar encontrar ela. Que ótimo. Tipo, não, eu não quero isso. Eu não quero. Mas beleza. Mas rapidinho, só pra terminar, o que eu quis dizer com explorar o universo é que, por exemplo, eles não explicaram muito as paradas que são muito interessantes que tem em volta ali, tipo aquela parte do próprio Marker. Não, mas eu acho que isso tudo funciona como... É tudo plot device, sabe? É tudo pra explorar... sabe? Eu acho que é tudo pra explorar a mente do Isaac, sabe? É tudo pra mover a história só, sabe? Tipo, eu acho que isso é secundário, sabe? Eu acho que seria interessante um Dead Space que se passa antes do Dead Space. Sei lá, cara, sei lá. Eu acho que aí já começa... Vamos ver. Mas, excelente jogo. Excelente jogo. Parte técnica... Caramba, a gente... Volta! A gente enrolou nisso. A gente falou muito. Mass Effect 2. Já cheguei chutando na porta, porque, ó, eu juro, o Mass Effect 1, que eu só tive a oportunidade de jogar quando foi lançada a coletânea no PlayStation 3, né? Não pude jogar no Xbox, só joguei diretamente no Play 1. Puta jogo foda, Mass Effect 1. Tem uma jogabilidade ruim. É incrível que é uma história tão densa que você passa por cima da jogabilidade, você passa por cima dos probleminhas entre os personagens, você não controlar muito bem cada um. Probleminha não, cara, assim. Problema é muito ruim. É muito ruim a jogabilidade, cara. O Meiko é horrível. É ruim pra caralho. O que você pega cover é horrível. Sabe? A mira é boa, tá, beleza. Mas assim, cara. Não, só que se você dá um upgrade na sua arma, senão vai ficar uma merda. A jogabilidade do primeiro Mass Effect é horrível, mas assim, o universo que ele monta em torno daquilo assim, eu curtia muito Star Trek, né? Quando eu via aquilo, o galera parada, conversando, discutindo alguma interação, aquela parte do ataque em Day Prime. Mas o que foi isso? Eu não sei, meu. A gente tem que ir lá. Peraí, vai ser difícil. Tipo assim, tudo bem. Você faz uma missão, você é o capitão da nave, você faz uma missão e depois você vai, tipo, falar com a galera da equipe pra ver o que eles acham. Cara, é muito foda, velho. Mas o meu preferido realmente é o Mass Effect 2, que a jogabilidade foi assim. É aquilo, viu? É o Mass Effect 1. Só que não. É tudo que você gosta do Mass Effect 1, mais uma jogabilidade assim. Não é uma ótima jogabilidade, mas uma jogabilidade, cara, perfeita pro que você precisa. Perfeita. E porra, quando eu terminei Mass Effect 1, eu imediatamente liguei o 2. E porra, isso aí que eu tava acontecendo, então ele tava naquele passo. O que é aquele começo, mano? Ele ainda tava caçando aquelas máquinas que foram criadas, os Gets que foram criados a galera da máscara lá. Velho. Aí de repente a Normandy. Estão sendo atacados, a Normandy não. Beleza, não. Tenho que salvar o. Como é que é a voz dele? Tenho que salvar o jogo. Eu não sei imitar ele. Aí, cara. Tem que salvar o jogo. Aí não, primeiro você vê lá o seu romancezinho do primeiro jogo lá. Sim. Você fala com a pessoa. Aí, mano, você chega lá, tá tudo destruído, você anda no. Você não anda no espaço. É muito foda. E de repente, tô salvando aqui o piloto, eu vou conseguir. Não. Ele sai. Você realmente salvou o seu piloto. Mas você não conseguiu se salvar. Cara, o protagonista morre. Aquela cena que ele tá caindo, porque aquela cena só foca nele caindo. Aquela cena que ele tá assim, ele sufoca, ele tenta respirar, aí de repente você vê ele entrando na atmosfera do planeta, corta, Mass Effect 2. O quê? Não, vai fazer jogar com Ashley. Não, cara, eu ia parar. My money back. Mas aí, o jogo te dá um plot muito excelente. Peraí. Você foi ressuscitado. Mas como? Não, você foi reconstruído do nada. É incrível que quando você fala com aquele negão lá, ele fala assim: não, quando eu te vi pela primeira vez, você só era um amontoado de carne. Como assim? Assim, sabe, você dá uma sensação que não sou eu, mas sou eu. Mas não sou eu, tá ligado? Não sou eu.
Não, cara. E eu tinha acabado de terminar o 1, entendeu? Eu tava com o personagem do 1 ainda na cabeça. Não, e no 1 ali, velho, tem uma decisão ali no 1 que é impossível de fazer, sabe? Assim, esse negócio de decisão ética, o Mass Effect leva ao nível máximo. Ele leva um nível que você não espera, velho. Você tá falando da decisão entre salvar a Ashley ou o Kaidan? Isso. Aquela decisão eu fiquei parado por alguns Então segundos. assim, você não vai ganhar experiência, você não vai ganhar pontos. É simplesmente, cara, quem você vai salvar? Assim, eu como um capitão pensei em quem tava guardando a bomba. Quem tava na bomba tava a Ashley, então eu fui pra bomba. Kaidan, desculpa, mas Vamos você lá, tá... cara. Porra, desculpa mesmo. E outra decisão é aquela decisão de você controlar o Rex. Pra você, Agora- pô, simplesmente a sua raça tá sendo extinta, tá? Tem uma cura, mas tá no mundo do nosso inimigo. Nossa, eu vou lá cara. destruir, ok? Não, pera aí. Eu quero salvar minha raça. E você tem que ir lá conversar. Nossa, velho. Cara, é tão fantástico isso. Assim, e aí o segundo jogo traz todas essas paradas de volta, só que assim, num nível muito mais micro, assim, não é a mesma Isso. parada. Pô, você ainda tá procurando salvar a galáxia, mas você lida com o personagem de uma maneira muito mais próxima, assim. Muito mais. Então, tem muito mais relação interpessoal, tem. Cara, é um puta jogo. É um jogo mas tão fantástico no seu diverso. Por exemplo, quando você tá naquele início, você tá sendo controlado pela Cerberus. Pô, no primeiro jogo eu destruí completamente o Cerberus. Pô, eu não confiava nele, só falava mal com aquela Miranda, que eu achei ela uma vadia até hoje. E com o Illusive Man. Mas conforme o tempo foi passando e eles fizeram outra vez uma norma de 2, e é incrível quando você vê ela assim, falou, pô, Cerberus, vamos tentar, vai. Eu falei, eu vou dar um ponto de confiança. Aí a partir daí eu não tá tendo ninguém, vai ter todo mundo igualitário, assim, né? Comecei a falar mais respeitosamente com o Illusive Man, com a Miranda. Sabe? Eu tentei criar um laço com aquela nova organização que me ajudou e tava com um objetivo congruente com o meu. Né? Então eu pensei, pô, não, eu vou. Uma coisa ficar- que eu quero perguntar. Eu não terminei. Puta, foi mal, cara. Você não Eu terminou. não terminei o Mass Effect, mas eu preciso saber. O final do terceiro jogo é tão ruim assim quanto dizem que ele é? Olha, cara. Assim, assim, nem de longe é tão ruim quanto dizem, sabe? É mesmo. Mas é muito ruim, sabe? Porra, os caras tiveram que refazer o final. Assim, deixa eu te manter atualizado. No final do 2, todas as suas decisões, assim, todas, como você lidou com o personagem, se você fez a missão de lealdade do personagem, se você conversou com ele, Tudo isso Foi mal? vem e tem um. se você determinou determinada ação para personagem correto, tudo isso. Se você deu um upgrade na nave pra você enfrentar. Muito Se você não fez nada disso, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. E você vai morrer no final. Entendeu? Tipo, assim, no 3 tem. O 3 tem um final épico. Que, assim, é muito épico, cara. A luta, quando você chegar lá, você, cara, Sim. você tá morrendo e tal, não sei o quê. Mas aí, cara, o final mesmo, quando fecha a história, aí é muito ruim. Aí caga. São 5 minutos de jogo muito, muito ruim. Muito ruim. Vamos jogar no 2. Não morre, tô bom. Mas assim, nem de longe quebra a franquia. Não. Você pode jogar o 3, você vai achar um jogaço. Até o finalzinho. Sim, não, você joga tranquilo. Eu joguei, porra, caralho. Tô finalmente ajudando a galáxia. Vou entrar fudendo Cara, todo você, mundo. Quando você pega lá o negócio lá do Genophage, eu sou um deus. Mas vocês jogaram Não, o cara. outro final? DLC lá? Eu joguei. É melhor mesmo? Eu não sei, eu joguei direto isso. Eu nunca joguei o final que o Luan pegou no início, que não tinha você nenhum não DLC. jogou o final? Não, já tava incluído com o DLC. E eu sinceramente achei uma bosta. O novo? Assim, se eu falasse o meu final, você ia ficar triste, todo mundo aqui ia ficar triste. Pelo que eu vi, não mudou tanto assim, sabe? A gente faz um Não, episódio sobre o Mass Effect. Exato. um É dia. porque, tipo, não, porque assim, é um final plausível. É um final que, beleza, cara, não tinha mais o que acontecer também ali. Pior que eu não imaginava aquilo. Tava muito longe do que eu esperava. Exato, mas aí que tá. As pessoas se frustraram muito mais porque tava muito longe do que as pessoas esperavam. E pra você. Porque assim, do jeito que tava a história ali, não tinha mais o que acontecer. O problema é aquele molequinho. O problema é você incluir um personagem no final do jogo. Exato. Não, você tem aquele molequinho que não fala nada com nada ali, que é pra Papinho, papinho pra mesmo, pagar ele. de intelectual de outra espécie. E aquela porra daquela nave, velho. O Joker fugindo da luta, sabe? Assim, cara, qual é o nome do piloto? Eu esqueci. Pra você ter uma ideia. Qual é o nome do piloto? Joker. O Joker, Ele exato. tem uma doença que os ossos dele são ocos. E ele é piloto de guerra. Assim, Assim, esse ele cara, não vai fugir da luta, assim. Se ele chegou até ali, ele, cara. ele já efetuou um duelo foda na Cidadela. Exatamente. Ele já venceu os Collectors.
não há mais nada. Exato. De repente, quando você vê tudo dando errado, você vê aquele cara picando mula, indo embora mesmo. Assim, ele não estava nem olhando pra trás. Não, velho. Mas assim, de qualquer maneira, cara, Mass Effect 2 é um puta jogo. É realmente um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. É uma interação enorme no primeiro, sabe? É incrível que ele lança 9 personagens na sua cara e você se importa com todos os cara, personagens. Assim, é um bagulho muito maneiro, assim, você montar um time, sabe? Sim. De elite, com sniper. Quando como é o nome do sniper lá? O Garrus. O Tane. Isso, quando ele desaparece na multidão, assim, cara, é muito foda. Aquela missão dele é muito boa. Mas onde você vai? Eu vou estar por aí. Você apareceu. Desapareceu. Fucking nossa! E eu fiquei triste no terceiro pelo destino dele. É triste. Caralho. Mas, cara, até aí, cara. Eu vou ao banheiro. Eu não vou falar, relaxa. Você tá quase chorando, sabe? O 3 é emocionante, cara. Mas aí... Quando você termina com a saga do Mordin, assim, e você faz ele cantar aquela música no 2, que faz ele cantar no 3, aquela Eu Sou um Grande Cientista, nossa, cara. Muito, cara. Cara, é um momento tão melancólico e tão feliz quando você se lembra da primeira vez que você ouve, tipo o Mord cantando na nave. Cara, você tá cantando. Aí você vê aquilo num tom tão melancólico e tão pesado que é aquela cena final da explosão da torre. E ele curando o Genophase. Então assim, tem que fazer justiça ao terceiro jogo. Não, sim. Porque assim, a gente só não tá falando do terceiro porque por causa do final, entendeu? O pessoal se lembra muito do final, não se lembra dos outros. Como jogo e com a história, o terceiro é melhor. Eu só não gostei do. Eu não gostei do final e como é desenvolvida as sidequests. As sidequests do 2 são muito bem desenvolvidas. Tem uma história para cada personagem. Por exemplo, achei um piloto lá largado. Vou relar. Não, no 3 você tá andando, aí você ouve uma galera conversando e você automaticamente surge uma sidequest. Você nem conversa com aquela pessoa, você não tem uma interação. Né? Mas, tirando isso, é um excelente jogo. Né? É realmente muito bom mesmo. O próximo jogo ganhou o melhor jogo do ano passado. Merecidamente. Adivinha qual foi? É The Walking Dead. E, assim, o negócio é que história de zumbi em geral já não dá mais. Nossa, cara, tá. Não, eu não consigo. Por isso que eu não joguei esse jogo de primeira. Por isso eu nem comprei. Justamente. Pra mim, quando eu vejo jogo de zumbi, eu já penso na adaptação da série que tem pra ver. Direto. Eu penso nisso, sabe? É um jogo besta que você dá headshot no zumbi, só isso. Sabe? Só que, cara, uma coisa que é interessante em história de zumbi, vai ter um outro jogo nessa lista mais pra frente, de um de nós. Também é sobre zumbis. Mas uma coisa que é interessante na história sobre zumbi é você usar isso como ferramenta pra desenvolver personagens. E meio que falar um pouco da é clichê, mas assim, fala da natureza humana, sabe? Eu acho que o jogo que eu ia ver depois fez melhor, mas esse The Walking Dead é um trabalho de lidar com esse tipo de questão tão bem feito, sabe? Assim, é de um esmero muito foda. Porque assim, o jogo não tem gráficos excepcionais, a jogabilidade é extremamente simples. Ponte e clique. A atuação dos personagens nem é lá grandes coisas, assim. Só que, cara, é um jogo que, cara, assim, você vira um presidiário que matou o amante da esposa e tá tentando sobreviver e adota uma criança, cara. Muito bom. Assim, quando eu comecei a jogar aquele jogo, eu falei, pô, tá meio bastante. Mas quando eu comecei a Clementine, exato, eu não sei porque um espírito meu, assim, não sei realmente de onde veio, ou o jogo me levou a isso, eu quero cuidar dessa criança, assim.
Todo mundo que perguntava, eu falava, não é minha filha, mas assim, então você sabe o que eu tô fazendo? Não tô fazendo, mas vou fazer o melhor, o possível, entendeu? Exatamente. Vou fazer o melhor possível até essa menina pra mostrar os pais dela. Assim, eu acho que assim, pra quem não tem filhos e pra quem tá longe de ter filhos, eu acho que todos que estão longe. Sim. Assim, esse é um jogo, eu acho que esse é o jogo que mais se aproxima de você realmente cuidar de uma pessoa. Cara, na vai parte, ter um próximo aí que vai também. mas tem um nível diferente, porque você não interfere na história. Eu acho que... É um nível diferente. Não, nível de se você é diretamente. Exato, esse é diretamente, é Eu você. acho que não, que deve ser pior. Assim, cara, aquela parte lá, que você tá comendo um determinado tipo de carne. E aí, cara, você descobre isso e aí você sai correndo lá pra baixo. E, cara, eu não tava pensando... sabe o que eu pensei nessa hora? Eu tenho que avisar a Clementine. Isso, que eu pensei. eu também, cara. Dá aí, hi-fi. Cara, eu corri, a primeira opção, Clementine não. Eu procurei lá, Clementine. Cara, e aí tem um neguinho lá. E eu lá, não, Clementine não. Aí ela não, caralho, puta que... É você se importar com o personagem de um jeito assim, cara, eu vou te matar se for necessário. Isso, se você tocar um dedo nela, eu vou te matar, é simples. Aí, por exemplo, naquela hora, eu falei na próxima, corre. Aí o cara agarrou ela, falei, puta, não. Peraí, calma, então joga no chão e isso, tudo bem, não machuca ela. Cara, nossa. Cara, eu me importei tanto com aquele assim, meio que você jogou o final ainda, é o final, cara. Épico. Eu tô no último capítulo, cara, foi mancada minha não ter terminado. Você deduz o que vai acontecer, sim. Mas assim, cara, assim, acaba, mas acaba bonito. Acaba bonita. É um jogo fechadinho, perfeitinho, ó. Parabéns. É um jogo, assim, pra mim, o negócio de escolha e de diálogo, pra mim, é o melhor. Não, é nesse ponto que ele ganha. Exato. Porque é nesse ponto que você pode fazer quem você se importa ou não. É nesse ponto que ele é inovador. Incrível, assim, que nesse ponto de você cuidar de uma pessoa, eu me importava muito com o Duck, sabe, o filho daquela veterinária com o outro cara que queria ir embora lá pra costa. Eu me importava com eles que eles tinham uma criança. Eles estavam cuidando de uma pessoa, então eu me preocupava mais com eles também, junto com a Clementine. Então a gente formava uma espécie de família ali, né? Aquela que no decorrer do jogo isso... Não, cara, e você aprende a ter um certo muda um pouco. A criar uma frieza, né? Você aprende a criar tipo assim, por exemplo, eu tava entrando muito do lado daquela minazinha lá que depois foge, sabe? A Lily? Isso. Eu tava entrando muito do lado dela porque, tipo assim, o que ela fala faz sentido, sabe? Ela não tá errada. Aí, tipo, você se fode por causa disso, aí você, caralho, eu não posso mais fazer isso, sabe? Tipo, eu tenho que me fechar um pouco aqui. Exato, eu realmente deixei. Exato, eu deixei... também é a mesma coisa. É tipo, cara, você meio que você vira um Joel, sabe? Você vira um Joel. Uma vez mais fechado assim, cara, eu tenho que ser um filho da puta pra sobreviver aqui. Não tem como. Não tem realmente Eu tenho que ser um filho da puta com todo mundo, menos ela. Menos a Clementine. Isso, menos a Clementine, porque a Clementine é que eu estou cuidando. Cara, nossa. Cara, perfeito. No tutorial pra você ensinar a atirar, pra se cuidar. Cara, é um puta de um jogo que é uma mecânica simples, com uma história densa e com um sistema de escolhas bem refinado. As escolhas ali podem ir pra qualquer local, né? Não, e assim, tem tempo de escolha, por exemplo, quando é uma situação limite Isso. mais rápido. Quando tá todo mundo discutindo numa roda, você tá pensando lá, eu fico olhando, no último momento eu aperto minha escolha. Então, cara, pô, merecedor mesmo, viu? Merecedor. Ao mesmo tempo que você coloca esse jogo como melhor de 2012, o irmão dele é o pior, eu considerei o pior de 2012. Meu Deus, aquele Survival Instinct. Eu não joguei assim, eu vi só tipo um vídeo, mas é bem ruim, sabe? Eu vi o Zangado jogando e comentando aquela porra e puta que merda. Foi esse vídeo que eu vi mesmo. Foi esse vídeo, não precisei de mais nada. Não precisei de mais nada também. Cara, não, a gente nem comentar esse jogo, viu? Só queria expressar isso. É um jogo inovador, é um adventure, sabe? De zumbi, sabe? É um negócio muito não, mas enfim, que tinha. Só nos jogos. Quando não é conhecido. Quando não é conhecido. Só em jogos índios você tem. Em jogos índios você tem algumas coisas parecidas, mas assim, do jeito que foi feito no The Walking Dead. Não, cara, assim, Telltale Games, velho. Parabéns. Não, assim, eu tive um certo preconceito com a Telltale Games por causa deles venderem os jogos por episódios.
Mas eu acho o jeito que é feito é perfeito. Eu acho que no Walking Dead isso ficou muito Isso ficou perfeito. legal. Você quer descobrir o que aconteceu. Você quer. Você sente a vontade de descobrir o que Assim, aconteceu. por mais assim, se você tá saturado de zumbi, joga esse jogo. É um diferencial muito bom. Muito bem-vindo. O próximo filme, mas enfim. Mas enfim, é sobre The Walking Dead é basicamente isso. É porque assim, tecnicamente não tem muito o que falar do jogo, sabe? Não tem. Ele não é nada. Você tem que montar a emoção mesmo. Ele é um né? jogo muito mais mental e sentimental do que... Em termos de jogabilidade, dá pra falar que ele é minimalista, assim. Ele faz o necessário pra você conseguir jogar. Sim. Pra ter aspectos de jogo, assim. Mas não tem nada de uma exploração mega. Nossa. Mas assim, cara, assim, o aspecto humano nesse jogo é fortíssimo. Sabe? Isso, exato. Eu acho que até agora nenhum jogo que a gente pegou assim tá aqui por causa da jogabilidade em especial, né? Em especial não. Vai ter um que vai ter. ter, que é por causa da jogabilidade mesmo. Mas assim, a maioria até agora mais por causa de roteiro. Pelo que eu tô vendo aqui na nossa lista, vão ter 2. 2? Pelo menos pra mim. Tem o do Bruno também. Enfim. É isso. Bom jogo, excelente jogo. Just beyond the silent surface of what has gone.